Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes vivos e não tão vivos que estão nos escutando agora, jovens e adultos, crianças e idosos de todo o Brasil e além. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ludologia, seu podcast de jogos e cultura. Eu sou Johan Barks e hoje, como sempre, estou aqui com meu excelentíssimo amigo e sócio fundador deste projeto, Carlos Eduardo Corrales. Olá, pessoal, caro ouvinte, meus queridos amigos que estão acompanhando o nosso Ludologia. Hoje a gente vai falar sobre Guilty Pleasures, mas o título do episódio é em português, é Jogos e Cultura, entre o prazer e a culpa. A gente quis usar essa ideia do Guilty Pleasures como uma forma de, tipo, normalmente as pessoas usam essa expressão, né, para dizer algo que elas gostam, mas que tem vergonha. Tipo, o roqueiro que diz que gosta de uma música de pagode, por exemplo, daí é um guilty pleasure para ele. Eu queria que nesse episódio a gente saísse um pouco disso, fosse falar sobre, tipo, coisas que a gente gosta, mas elas fazem a gente se sentir mal, não por elas serem ruins, mas por outros motivos diversos que a gente vai comentar aqui em cada um dos assuntos. Para começar, assim, eu acho que uma coisa que me incomoda muito nos videogames em geral é a militarização, o fetichismo da militarização nos videogames. Eu fiz uma breve pesquisa aqui. O primeiro jogo mais realista, assim, que eu tenho memórias de ter jogado foi o Medal of Honor, que saiu em 1999. Ele representava a Segunda Guerra Mundial, né? Tinha a participação do Spielberg em alguma coisa no jogo e repetia aquela cena do resgate do soldado Ryan, sabe? Que tem um monte Ele de tinha tripas um voando. subtítulo ou era só Medal of Honor? Não Eu era acredito aquele que o primeiro, Allied Assault? eu acho que o primeiro era Medal of Honor, o de 99. O Allied Assault, eu acho que foi um outro jogo que veio posteriormente. Porque eu acho que o Allied Assault ele também, né, retratava esse desembarque na Normandia. Por incrível que pareça, esse mesmo desembarque foi usado várias vezes no videogame, né? Tipo, não só no Medal of Honor. Daí, depois desse, começou a vir realmente um fetichismo bem mais político, que veio um jogo chamado America's Army. Era um jogo feito pelo exército estadunidense na intenção de recrutar as pessoas para se alistarem no exército e para irem à guerra. Ele tentava mostrar para o público como que a guerra realista era legal para que você fosse brincar de matar árabes e afins lá, os inimigos da vez. Curiosamente, só depois disso, o America's Army saiu em 2002, o primeiro, e a série existiu até 2019, pelo que eu estou vendo aqui, 2022. Em 2022 ela foi desligada, porque era uma série online, só multiplayer. Curiosamente, o jogo que me fez trazer esse assunto para cá, obviamente, é o Call of Duty, que se tornou o mais prolífico dentro desse gênero. Mas é curioso pensar que, tipo, quantos anos se passaram do Medal of Honor ao primeiro Call of Duty, que até o America's Army veio antes do Call of Duty. O primeiro Call of Duty, segundo a Wikipedia, de 2003. E ele também entrava na Segunda Guerra Mundial, ele só foi sair dessa temática no Call of Duty 4 Modern Warfare. O Call of Duty 4 saiu em 2007, ele tinha a intenção realmente de sair do ambiente histórico e contar uma história fictícia que tinha os árabes como vilões. Mas assim, apesar de serem claramente os vilões serem árabes e tal, tudo acontece em países fictícios, né? Que eles, tipo, fictício que estão, é o nome que eles costumam, umas coisas assim, né? Só para dizer que não existe. Mas para fazer você pensar rapidamente em qual região que a gente está lidando. E o Call of Duty, eu acho que, tipo, ele acabou entrando na sua, sei lá, dando liga, assim, justamente no Modern Warfare, que acho que começou a ficar muito, muito grande, muito famoso, se tornou o principal jogo da Activision. Você pensa, a Activision naquela época lançava tanto jogo legal, assim, tipo, depois de um tempo passou a ser só Call of Duty, né? Eles colocaram todos os estúdios para alimentar a máquina Call of Duty. E ele foi ficando cada vez mais fetichista até que ele foi pro lado fictício. Ele foi lá pro futuro, Infinite Warfare, que era Já não batalha. tinha muito mais o que fazer também, né? Os caras já tinham ordenhado toda a vaca das guerras que tinham acontecido. E das guerras que estavam acontecendo, no caso, né? Como
a guerra contra os árabes lá, a guerra do Bin Laden, todas essas coisas, eles faziam as versões deles, né, para isso. E daí eles foram para o futuro e daí eles voltaram, assim, mais recentemente, os últimos Call of Duty têm sido mais grounded, digamos assim, qual seria a palavra? Mais presos Realista, no... mas realistas. Eu gosto muito de Call of Duty. Assim, eu acho que é um jogo muito legal, muito divertido. Eu gosto dele como eu gosto de jogos de filmes de ação, sabe? Aquelas coisas carga explosiva, assim, que Velozes e Furiosos, que o cara pula de um caminhão numa bomba e começa a dar soco na bomba para desviar o, sabe, esse tipo de babaquice, assim. sei. E o Call of Duty apresenta um monte disso, né? Tipo, eles têm tantos estúdios trabalhando lá porque, tipo, é muito caro fazer o que o Call of Duty quer apresentar. E para fazer isso todo ano, do jeito que eles fazem, eu não sei se teve algum ano que falhou, um Call of Duty não saiu desde o início, mas eu sei que o que teve é que às vezes não tinha campanha ou tinha menos jogo. Teve o caso do Modern Warfare 3, versão 2, que saiu no ano passado, que tinha uma campanha terrível, assim, que era parecia pensada para um DLC. Mas assim, entrando mais na parte política mesmo, eu queria elaborar um pouco mais justamente o Modern Warfare. Nesse caso, no Modern Warfare mais recente, que é o remake do Modern Warfare, né? Não é remake porque é outro jogo, mas digamos que é o Modern Warfare 2 que se chama um, sei lá como apresentar isso. O jogo é o segundo jogo feito com o nome Call of Duty Modern Warfare. Ele tem uma fase lá que se chama Highway of Death. Em português seria a Estrada da Morte. Parece que é uma bobeira normal do Call of Duty, do tipo, é um lugar onde os russos tinham bombardeado uma estrada e feito com que, tipo, o lugar fosse um campo de batalha eterno, alguma coisa assim. Agora, o que é especialmente nojento nesse caso é que existiu um fato histórico que é justamente a Estrada da Morte, e esse ataque foi feito no Kuwait durante a Guerra do Golfo. As forças estadunidenses prenderam 2.000 veículos em um pedaço pequeno de terra e bombardearam todo mundo. Simplesmente destruíram esses 2.000 veículos. As pessoas que contam essas histórias, né, os repórteres e as coisas estavam assim, têm divergências. Algumas pessoas dizem que muitos desses veículos eram militares, mas que eles estavam recuando de acordo com uma resolução da ONU. Então, assim, eles não poderiam ter sido atacados. Isso foi um crime de guerra. Outras pessoas dizem que, tipo, na verdade, a maioria não era militar, foi um ataque feito contra civis que estavam simplesmente dirigindo numa estrada. Sim, que é verdade, a gente não sabe, mas a gente sabe, de acordo com as pesquisas que eu fiz, que os soldados estadunidenses que estavam na região e que fizeram esse ataque chamam o caso como turkey shoots. Isso é uma expressão usada na guerra quando, tipo, uma batalha é desequilibrada, injusta, em que, tipo, um dos lados tem muito mais poder de ataque do que o outro que mal consegue se defender. Então, assim, os próprios soldados que fizeram isso têm essa apresentação do lugar, essa memória do lugar de dizer que eram turkey shoots. E daí vem o Call of Duty e faz, tipo, um lugar parecido, com o mesmo nome, e diz que foram os russos que bombardearam. Isso parece muito, tipo, uma lavagem histórica, sabe? O revisionismo histórico, como se costuma falar. E, assim, eu acho que talvez esse seja o caso mais, sei lá, chega a ser Emblemático. problemático, mas chega a ser cartunesco, né? Tipo, a vilania ao você fazer isso, tipo, de apagar a história desse jeito e atribuir, tipo, um enorme crime de guerra, tipo, a um país que é seu inimigo. Mesmo que, tipo, aí eles vêm com aquele negócio de é ficção, não tem nada a ver com a realidade, mas convenhamos, tipo, uma ficção claramente inspirada em fatos reais, inclusive usando o mesmo nome que o tema ficou conhecido. É uma E esse falta de tipo sensibilidade, né? Aí que tá, eu não sei se é necessariamente falta de sensibilidade ou se é simplesmente a vontade de fazer aquela lavagem cerebral, sabe? Do tipo, Pode God ser Bless também. America e tal, tipo, vamos fazer os jogadores quererem lutar no exército e matar árabes e, tipo, ver as vilanias que a Rússia é capaz de fazer ou que qualquer outro inimigo, o inimigo da vez é capaz de fazer.
Então, por isso que eu falei do America's Army, né? O America's Army era um caso claro de um jogo desenvolvido e financiado pelo exército estadunidense. Mas o Call of Duty, eu acho que não está muito além disso. Aí a gente entra no terreno da teoria da conspiração, né? Obviamente, pelo que a gente sabe, é um jogo da Activision que se diz não político, mas Como se isso fosse possível, né? é, Como se alguma coisa nessa vida não fosse política de alguma forma. e ainda tem muita coisa de tipo o Call of Duty e todos os outros jogos de guerra realistas, assim, nem todo mundo sabe disso, mas eles pagam para as empresas que fazem armas para poder usar os modelos das armas e os nomes das armas. Isso, tipo, Igual o carro em jogo de corrida. só que arma é muito mais complicado, né? Tipo, você colocar, tipo, você pensar que os caras estão licenciando o likeness da arma, assim, tipo, para matar árabes ou o que quer que seja lá, tipo, e realmente quando eu vejo eu só sei, por exemplo, que a AK-47 é uma metralhadora ou um fuzil ou algo assim por causa dos videogames, sabe? Ah, com certeza. Eu sei bastante coisa de arma, cara, e é tudo do videogame. Tudo dos videogames, não tem nada Quantas assim que eu balas tenha cabe ido numa atrás da vida real. 38, quanto cabe num pente de uma Até bereta. eu, inclusive, eu nunca entendi por que no Call of Duty, quando você esvazia a arma, tem uma animação extra, que não tem quando você recarrega ela sem esvaziar. Você já reparou isso em algum jogo? Não, mas não costumo jogar jogos de guerra. Falarei mais sobre isso depois, mas não reparei, não. Então, eu descobri agora, nessa semana, jogando o Metro Awakening, que, tipo, essa animação extra, que normalmente eles fazendo assim, puxando um negócio, é para colocar a bala, né, no lugar para atirar, A na primeira bala do câmara. pente? É. Seria Então, tipo se colocar a primeira você bala na agulha ali pra. Isso, bala na agulha, acho que seria essa a forma mais correta de falar. Porque quando você tira o pente, se ainda tiver bala lá, você não precisa carregar ela para começar a atirar, entendeu? Ela já vai automaticamente. Eu só fui perceber isso no videogame em um jogo em VR, tipo. Eu percebia que tinha no Call of Duty, eu não sabia por quê, que tinha uma animação extra. Você vê o nível É de interessante, realismo que os caras se eu preocupam. li a sua resenha do Metro e eu fiquei curioso como é que era essa animação também. Enquanto eu tava É, lendo, eu fiquei no, imaginando ali como é que funcionava. no caso do Metro, não é bem animação, é você faz o movimento, né? Você aperta o Ah, botão, aí entendi. Sim, sim. cai o pente, aí você tira o pente do peito, coloca, e se estiver a arma vazia, você puxa o negocinho. Massa. Mas então, aí eu acho que esse caso da Estrada da Morte no Call of Duty Modern Warfare é provavelmente o exemplo de nojo mais claro que você pode citar na série, mas assim, tem um monte de coisa assim, né? Tipo, é bem. Eu acho que uma outra coisa que tem assim é o 24 Horas. Você assistiu essa série? Assisti por uns 24 segundos só. Então nem conta que assistiu. Mas é bem o mesmo caso, assim, tipo, o Jack Bauer é o cara que faz, tipo, ele faz o que precisar para proteger o país dele. Eu acho que o Call of Duty tem muito disso, assim, tipo, a América, como eles gostam de chamar os Estados Unidos, né? Eles nunca atacam primeiro, mas tipo, se alguém vem se meter com eles, eles não param mais de atacar. E tipo, esse é o ponto que eles fazem para tentar mostrar como o país é perigoso e para incentivar os jovens jogadores a se alistar no exército. E assim, então isso para mim é um guilty pleasure bem forte, porque eu adoro Call of Duty pelo que ele faz no lado de jogo de ação, tipo, cheio de adrenalina, um monte de coisa acontecendo. Assim, tem um monte de cenas que acontecem e você solta um hell yeah, sabe? Tipo, isso foi muito legal. América, fuck Mas, yeah, né? mas quando você pensa politicamente o que eles estão falando, tipo, é bem incômodo, sabe? Eu me sinto mal de jogar. Eu sinto a mesma coisa, assim, comigo não é nenhuma questão de prazer e culpa com jogos de guerra, porque eu acabo ficando mais com a culpa mesmo. Exatamente por esses motivos, assim, pensar que, porra, quantas pessoas morrem, né? E você tá lá dando tiro na cabeça de árabe, cara, não acho legal, por mais divertido que seja. Eu gosto bastante de jogo de tiro, mas eu acho que rola muito uma fetichização, assim, do militarismo, não só das armas em si, né? Mas da questão militar mesmo, tem muita coisa política envolvida, assim. Não me sinto bem jogando. E geralmente são jogos multiplayer, né? Quer dizer, sempre são jogos multiplayer, hoje em dia, pelo menos.
E é uma Na coisa que eu verdade, também não isso que me. eu tô falando a parte ruim, é especialmente o single player, que, tipo, eu desisti de Ah, jogar é, os sim, sim, multiplayers do sim. Call of Duty, mas, sim, o foco é em multiplayer e tal, mas É, a só pra parte da dizer, história mesmo é a campanha que incomoda mais. assim que tem isso também, esse fator, assim, por isso que eu acabo não acompanho, assim. Até você mencionou que sai um por ano, eu nem sei, cara, quantos que saem por ano, porque é um negócio que eu, igual jogo de futebol, assim, FIFA e tal, eu simplesmente não acompanho, não faço ideia do que tá acontecendo. Mas concordo com as suas colocações aí. E sobre o Black Ops, você quer falar algo especificamente dele? Ou ele se enquadra de um modo geral no que você já disse? Eu acho que ele se enquadra de forma mais geral, mas assim, diante das histórias do Call of Duty, o Black Ops não me parece o mais nojento, sabe? Ele pega, tem cenas assim, o Bill Clinton aparece no jogo, o que é Sério? curioso. Tem uma cena que você invade o palácio do Saddam Hussein, e daí você entra sei lá, na tesouraria dele, sabe? Onde ele guarda o tesouro. E daí os caras falam, tipo, alguma coisa julgando, assim, o Saddam Hussein, tipo, pra que que ele precisa de tudo isso, sabe? Tipo, como se os Estados Unidos É, não pois é, né, acumulassem cara? Nossa, é riqueza, né? muita hipocrisia, né? Meu Deus do É, céu. É, assim, mas, não, eu não condeno quem gosta, quem joga, né? Pô, é divertido, né? Sair dando os pipoco aí e tal. Mas acho que seria melhor, né? Se as pessoas tivessem, assim, uma certa consciência. E é complicado também, né, cara? Porque é muita gente dando dinheiro, né? E comprando o jogo e tal. Isso acaba alimenta toda uma indústria, né? Igual você falou ali de licenciamento de armas e tal. Tá indo dinheiro pro bolso de quem fabrica armas também. Então, não é simplesmente você dar dinheiro para desenvolvedor ali, né? Tem toda uma cadeia de produção que acaba sendo financiada, né? e é curioso, tipo, a Microsoft comprou a Activision, né? Deixa eu fazer uma busca aqui para ver o valor, porque era na casa dos bilhões aí, era o maior valor que eu já ouvi na vida. Você sabe de cabeça? Não sei. Meu cérebro nem consegue computar tanto dinheiro assim. Eu passou de, sei lá, R$ 10.000, eu já. Meu cérebro de pobre já começa a falhar, já não consegue entender. Então, eu tô vendo aqui a oferta, parece que foi de 68,7 bilhões de dólares. Eu até, quando eles anunciaram isso, eu falei, tipo, eu vendo Delphos por 1 bilhão de qualquer coisa. Pode ser de abraço, sabe? Tipo, 1 bilhão é muita coisa, cara. Assim, é curioso pensar que com essa compra, a quantidade de marcas que a Microsoft comprou é enorme, assim. Vai desde o Crash Bandicoot, que era um mascote da PlayStation e agora é da Microsoft, até jogos antigos como Heretic, Hexen e muitas outras coisas. A Activision era uma desenvolvedora muito prolífica que vinha desde o Atari, eles faziam Enduro, por exemplo, talvez tenha sido o primeiro jogo de corrida, ou pelo menos foi o primeiro que eu joguei. Na verdade, eu nem sei o quanto eles eram desenvolvedoras, ou se eles eram só a editora, né? É incrível, assim, a quantidade de marcas que eles pegaram, mas o valor é totalmente Call of Duty, assim, porque é a única coisa que a Activision tem feito. Eles lançaram, assim, nos últimos anos, através de muito esforço, eles lançaram um novo Crash, um novo Spyro, um remake do Spyro, né? Mas eu me lembro uma vez conversando com o assessor de imprensa da Activision, assim, tipo, na época o Destiny estava na Activision ainda. E eu me lembro de que eles tinham uma assessoria de imprensa que só cuidava de Destiny e de Call of Duty. Não era da Activision, era desses dois jogos. E daí eu cheguei a perguntar para o assessor se, tipo, outros jogos da Activision seriam com eles também. Ele respondeu, tipo, acho que não vai sair mais nada num futuro próximo, além desses dois jogos, mas qualquer coisa você fala comigo, sabe? Tipo, é absurdo pensar o quanto essa série começou a valer e a ponto de que, tipo, comeu toda a Activision. Tipo, todas as desenvolvedoras que a Activision tem, que são muitas, trabalham nesses jogos. O Call of Duty, o Black Ops 6 especificamente, quando ele começa com tantos logotipos que parece um filme brasileiro, sabe? Tipo, a quantidade de Sei. desenvolvedores que fez nele, tipo, tem acho que dois principais e daí tem, tipo, oito ou mais desenvolvedores de suporte, sabe? Deve estar ganhando muito dinheiro, né? Para eles quererem comprar isso para e ainda manter no PlayStation, né? Mas, enfim. E você gostou da campanha do Black Ops? Gostei. Eu sempre gosto das campanhas do Call of Duty em geral, inclusive a do Modern Warfare que eu tô criticando, eu acho que talvez seja
o Call of Duty que eu mais gosto como campanha, assim, como jogo mesmo. Sei lá, você tem que fazer essa diferenciação política, assim. Eu acho que, tipo, e nem todo mundo é capaz de fazer e nem todo mundo quer fazer. Eu acho que, tipo, no mínimo, se você gosta, eu acho que você tem que ter noção da mensagem que você está recebendo, né? Não Eu acho que deixar essa muita gente nem mensagem. pensa nisso, né? Então, eu acho que é aí que tá o perigo, que a mensagem entra sem barreiras. Você entra, tipo, meio como se fosse, sei lá, como seu pai falando, fala por favor, quando você vai pedir alguma coisa, sabe? Umas coisas assim, totalmente básicas e entra pra você, tipo, sei lá, eu imagino que tenha gente que viu Estrada da Morte, a Estrada da Morte tem um fato real que aconteceu, se no jogo foram os russos, na vida real deve ter sido os russos também. E, tipo, nem se Ah, com tocou disso, certeza. sabe? Com certeza. É uma pena, mas é o que temos para hoje. E me diz uma coisa, eu queria até comentar, falar disso no começo do episódio, mas acabou passando batido, mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto. O que você achou da vitória do Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos? É, cara, eu tenho acompanhado algumas pessoas no Twitter que têm falado muito de como os Estados Unidos são complícitos no genocídio que está rolando lá em Gaza. E isso parece que, tipo, ambos os candidatos estavam desse jeito, sabe? Tipo, estavam mancomunados. E isso tem pegado para mim, sabe? Eu tenho lido umas histórias, as pessoas que estão falando sobre isso, tipo, têm contado as histórias que estão saindo dali e estão fazendo umas coisas horríveis, sabe? Pensar que os Estados Unidos está financiando isso e a ONU quer mostrar como crime de guerra e aí vai os Estados Unidos e veta, falando que, tipo, não, é direito deles fazer isso, sabe? Então, Então, aí chegando na sua pergunta, tipo, por causa disso, de todas essas coisas que eu tenho acompanhado, a Kamala e o Trump estão, tipo, no nível próximo de vilania, assim. Eu pensei que, tipo, a Kamala talvez seria menos pior para nós aqui no Brasil, talvez, para, tipo, talvez até para os estadunidenses, mas não sei, acho que ela também é uma super vilã digna de Dr. Evil, sabe? eu Você acho que quer falar sobre isso? eu acho que tão perigoso quanto a política internacional é que o Trump faz com as próprias pessoas que vivem nos Estados Unidos, né, cara? Esse discurso dele, cara, eu acho um absurdo sobre imigrantes e tal, porque o cara usa isso muito igual o Bolsonaro fez, né, também, de tipo, É. ganhar palco assim, né, pra ganhar voto e tal. Só que, porra, cara, imagine quantas pessoas não morrem, não se fodem, né, imigrantes e tal, sendo é, respaldadas pelo discurso do presidente, né? Que é a mesma coisa que acontecia com o Bolsonaro aqui, né, de tipo, homofobia e tal. A E quantidade de coisas que aproximam o Trump do Bolsonaro, eu acho, tipo, surpreendentes, assim. Teve a tentativa de golpe quando os dois perderam. Tipo, os dois fizeram a mesma coisa. então, cara, isso É, me preocupa muito aqui também, porque isso dá muita esperança, né, para é, as pessoas eu aqui acho no que, Brasil. tipo, E digo mais uma coisa, eu acho que 50% da culpa, metade da culpa do Trump ter se reeleito é do povo americano, daqueles 50,9% que votaram nele. Mas a outra metade da culpa é daquele camaradinha lá que errou o tiro por 5 centímetros. Se tivesse mirado um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, o cara tinha resolvido esse problema. A gente não precisaria estar discutindo isso agora. Mas, até isso tem enfim, né? uma semelhança com o Bolsonaro e a facada, né? Pois é, pois é. É incrível A como, tipo, diferença é que parece lá que... foi um cara que atirou com um fuzil a, sei lá, 100, 200, 300 metros de distância, e aqui foi um maluco muito representativo do Brasil que enfiou uma faca no bucho Nesse caso do aqui veio Bolsonaro. antes, né? Acho que foi o único caso que o Brasil foi precursor e os Estados Unidos imitou É, depois, né? Porque a tentativa de golpe veio antes lá, né? O Trump saiu do mandato lá antes do Bolsonaro. sim, aham. Pois é, triste, cara. Enfim, talvez se o cara tivesse jogado um pouquinho mais de Call of Duty, tivesse uma pontaria ali um pouco mais certa, tinha resolvido esse problema. Eu comentei, fiz esse comentário com a minha namorada hoje, dela falou, ai, que horror falar isso.
Mas, porra, cara, como eu disse, né? Pensa na quantidade de pessoas que indiretamente esse filho da puta não tá matando, né? Com esse discursinho de ódio aí, né? Cara, isso dá respaldo pra muita gente, assim, cara. É tenebroso pensar que a gente tá em 2024 e tem tanta gente, assim, cara, no poder. É difícil. E falar em pessoas que são babacas, extremamente poderosas e que têm, tipo, muitas possibilidades. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso de política ou posso ir para o próximo assunto? Pode ir pro próximo assunto, mas eu confesso que eu achei que você já estava até puxando o próximo assunto, na verdade, porque É, a eu tava, próxima, mas caso próxima você queira pessoa falar alguma coisa, de quem a gente vai falar é uma é pessoa muito exatamente babaca uma. mesmo. Que no caso a gente Então, queria falar sobre toda a história que rolou em volta do lançamento do Hogwarts Legacy, porque eu acho que isso também foi um guilty pleasure nessa definição que a gente apresentou aqui para muita gente. Assim, eu vi muita gente comentando desde não vou jogar porque não vou dar dinheiro para aquela mulher, até pessoas que tipo eu vou jogar porque Harry Potter fez parte da minha infância, mas não significa que eu concordo com as ideias que ela estabelece. então, Você tá num desses lados assim? tô num desses lados. Eu confesso que eu não acompanhei muito a época do lançamento em si, eu deixei bem. Pra mim passou assim, sem que eu desse muita atenção, porque eu tava sem videogame também na época, não tinha como rodar no computador. Eu falei, nem me interessei, assim, via uma notícia aqui e ali, mas confesso que não acompanhei, assim. Mas eu fiquei bem interessado no jogo em si, porque apesar de eu ter, tipo, né, quando você cresci com Harry Potter, assim, igual, né, sei lá, 80% da minha geração. Quando eu tinha 11 anos, inclusive, saiu o primeiro filme, daí o Harry Potter tinha 11 anos. Aí, sei lá, todo ano ia saindo o filme, né, como se o Piá estivesse crescendo ali junto comigo, assim. Nossa, Mas isso eu deve ter confesso. sido bem marcante mesmo. Então, foi e não foi, na verdade, porque eu nunca fui assim muito fã. Eu, tipo, saiu o filme, eu ia lá assistir, achava legal. Eu acho que o primeiro foi o que mais me marcou, assim, me impactou, que eu falei assim, nossa, cara, que filme da Hum. hora e tal. Mas eu fui um pouco perdendo interesse, assim, sabe? Eu acho que vi todos os filmes quando saíram no cinema, mas eu nunca fui, assim, um grande fã. E apesar de eu gostar muito de ler, né? Adoro literatura, eu também nunca me interessei a ponto de ir atrás dos livros. Isso dito, eu sempre gostei bastante do universo do Harry Potter. Mais do que. Eu até reassisti, acho que faz uns 2 anos. Eu nunca tinha reassistido os filmes. E daí eu sentei e fui assistir eles em sequência, assim, umas 2 semanas ali, e assisti todos. E, cara, era muito melhor na minha memória, assim. Eu achei, nossa, bem chatinho, assim. Mas eu ainda gosto muito do universo, assim, né? Da mitologia da coisa. Eu acho que eu sinto isso com Star Wars também. Eu meio que gosto, meio que não gosto dos filmes, assim. Tem umas coisas legais, mas tem muita coisa que eu não gosto. Mas eu acho o universo muito interessante. Então, jogos nesse sentido, né? Jogos de Star Wars, de Harry Potter, são a oportunidade perfeita para você mergulhar naquele mundo e poder interagir com aquele mundo da forma que você quiser, sem que seja necessariamente de uma forma passiva, né? Como acontece nos filmes. Então Antes eu de fiquei você bem. entrar no Pode jogo mais falar. profundamente, eu não sou muito. Eu nunca tive uma relação muito forte com Harry Potter. Eu assisti. Quando saiu o primeiro filme, eu já tinha mais de 20 anos. Boa parte dos filmes eu cobri pro Delphos. Eu sempre achei que eles tinham uma atitude muito babaca, que eu representava nas resenhas até, que eles falavam, tipo. Eles te davam imagens de publicação, que era comum isso em cabines na época. Cabines são sessões de imprensa, para quem não souber. Eles davam um CD com imagens do filme para você usar nas matérias. E só no Harry Potter isso aconteceu, em toda a minha vida que eu tenha visto. Vinha com condições para você usar as imagens, do tipo, você só pode usar essa imagem se você garantir que ela não será copiada do seu site, sabe? Tipo, é uma coisa, como você faz isso na internet? Impede que alguém, tipo, dá um print screen na imagem, sabe? Tipo, não tem como Que evitar. bobagem. Então, se você entrar em qualquer resenha do Harry Potter que eu fiz através da cabine, eu não usei imagens do filme. Eu usava, tipo, imagem de alguém fazendo cara de bobo, alguma coisa assim, tipo, tentava fazer uma piada com a história, assim, eu sempre explicava Sim. por que eu não estava usando foto. Mas, assim, Eu. recentemente, uma amiga da minha filha,
começou a falar sobre Harry Potter para ela. E ela ficou muito interessada. E daí essa menina emprestou o livro, o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. E eu li esse livro para Isis. Inteiro? E inteiro. Que massa. E assim, o livro, é, eu pelo menos, né, eu não acompanhei a vida da Rowling de perto, mas lendo o livro assim, tipo, me parece já que ela era bem babaca, sabe? Já parece que ela era bem preconceituosa, assim, as coisas que ela fazia, tipo, todo mundo que é gordo ou feio é mal, sabe? Tipo, e constantemente lá o Hagrid e o Harry falam, tipo, como o Duda, que é o irmão adotivo dele, é gordo como um porco, sabe? Tipo, daí transforma ele num porco e coisas assim, tipo. Eu tava lendo isso para minha filha, eu fazia pausas, assim, para falar, tipo, ó, não é assim que você trata as pessoas, você não tem que falar que uma pessoa é gorda que nem um porco. E, tipo, ela ficava, é verdade. Eu falava, tipo, você tem que lembrar quem escreveu esses livros é uma pessoa do mal. Tipo, você precisa ter isso na cabeça, mesmo que a gente goste da história, Sim. sabe? Minha irmã leu, não sei se ela leu todos os livros, mas até tava conversando com ela esses dias e ela comentou, assim, não vou lembrar os casos agora, os personagens, mas ela falou que tem várias situações, assim, tipo, semelhantes a essa que você colocou, e em relação a racismo, em relação a outras coisas, assim, claro, muita coisa velada, né, que talvez para um adolescente, uma criança ali, alguém que esteja lendo mais superficialmente, talvez passe batido. Eu acho que É, velado talvez teria aquela história dos os trouxas, né? E tipo, o Draco falando lá do sangue puro, mas aí parece que já ele tá usando uma coisa, um racismo da vida real de forma fantasiosa para elaborar um vilão, digamos assim, que é o Draco, né? Agora, esses casos como o do Duda, assim, tipo, é bem claro, sabe? Tipo, isso não é que eu li agora com a mentalidade de 2024, por isso eu achei ruim. Tipo, já teria me incomodado se eu tivesse lido isso no começo, quando saiu, sabe? Tipo, acho que já era problemático, já estava lá a mensagem dela. sim. Como o Bolsonaro já demonstrava o que ele pensava antes de ser presidente, né? Já estava lá. Quando as pessoas que votaram deviam saber o que ele faria. Sim, com certeza. É, bom, enfim, falando, você falou, né, que também nunca foi muito de Harry Potter, eu confesso que eu sou muito mais Senhor dos Anéis do que Harry Potter, assim como eu sou muito mais Nirvana do que Guns N' Roses, se é que essa comparação faz sentido. Mas são universos semelhantes, né, tem universos semelhantes no sentido de... Tem criaturas, né, aquelas criaturas fantásticas, mitológicas, baseadas em... elas bebem muito, né, da mesma fonte, assim, a J.K. Rowling bebeu muito da mesma fonte do Tolkien, né, Da então, jornada do herói, né? Que é a mesma é, do Star Wars. não digo nem isso, digo em coisas tipo, sei lá, os dois têm trolls, por exemplo, tem outros seres, sabe? Tem seres Uhum. semelhantes, esse tipo de coisa, assim, eles foram beber nas mesmas mitologias ali, né? Então tá, isso, né, me interessa e tal, e eu queria jogar, não vou dizer assim, eu falei tudo isso pra dizer assim, cara, não morro de amores por Harry Potter, mas estava bem afim de jogar, e pô, um jogo AAA, né, bacanão, assim, tal, RPG, e eu queria muito jogar. Mas daí eu consegui, né, nesse meio tempo, um PS5 e fiquei esperando ele entrar numa promoção. Aí, esses dias, faz, sei lá, acho que um mês, talvez, tava numa promoção bem legal. Assim, a gente tava, tipo, sei lá, uns R$ 70 na PSN. Falei, cara, pô, R$ 70 vai, né? Mas daí eu pensei, porra, mas eu vou dar dinheiro pra J.K. Rowling. Agora, contextualizando um pouco, né, não sei se todo mundo sabe, essa altura deve saber, mas a J.K. Rowling faz algum tempo já que ela tá com fogo no rabo, né, pra falar de pessoas transexuais. Ela, tipo, assume abertamente a transfobia dela. E o que, né, como você disse, ele falou do Bolsonaro, não devia ser uma surpresa, talvez, esse tipo de comentários vindo dela, para quem talvez estivesse mais atento a esses indícios, né, que já estavam presentes ali nos livros do Harry Potter. Mas, cara, eu me sinto muito culpado, assim, por ter dado esses R$ 70 pra J.K. Rowling, cara, porque é uma mulher extremamente reacionária, Mas e você você deu? fica... Você comprou o jogo? Não, então, eu comprei. Por isso que ele está nessa minha lista aqui de Guilty Pleasure, assim, porque, cara, eu Eu acabei achei que você não ia comprando... jogar mesmo. Mas você já Não, jogou? eu comprei, cara, eu joguei umas 8 horas, porque eu sei que ele é muito longo, né? E eu não gosto de ficar começando o jogo e parando e voltando, eu gosto de jogar de cabo De a uma rabo, vez. assim, de uma vez só.
Mas tive um fim de semana livre ali, logo depois que eu comprei, e falei, vou dar uma experimentada, né? Ver qual é que é e tal. E acho que eu joguei umas 8 horas. Inclusive, tem uma personagem trans no jogo, eu não sei se tem mais, não sei qual que é a relevância, porque essas 8 horas, eu sinto que o jogo nem começou, na verdade, só fiquei fazendo umas missõezinhas paralelas aqui e ali, a história não andou absolutamente nada, Bom, mas é eles isso que eu colocaram sei uma pessoa... responder. Essa parte da personagem trans, ela foi colocada no jogo como uma forma de afastar o jogo da Rowling. Era tipo uma ideia política da editora Warner para não se mostrar político. Tipo assim, sabe? Sei, eu não fui atrás, assim, mas tem essa personagem trans, daí tem uma outra menina ali num diálogo que diz que ela tem uma esposa, uma namorada, sei lá. Sei que, pelo pouco que eu joguei, né, eu peguei essas coisas e pensei assim, será que não? O estúdio dando uma... Pra mim pareceu uma passada de pano, assim, sabe? Tentar Uhum. consertar as coisas e, tipo assim, mostrar, né? É Não, olha só, exatamente isso. a gente... Olha como é legal aqui. E assim, não acho que esteja errado, obviamente, eu acho que tem que ter, óbvio. Tinha que ter em todos os jogos, na verdade, mais diversidade. Mas, de todo modo, eu fiquei pensando um pouco assim, será que a J.K. Rowling não fosse tão boca aberta e não tivesse trazido tanta atenção negativa pra cima dela? Será que teria esse personagem trans no Harry Potter? Eu Ou acho que ela será se que não foi tornou simplesmente uma uma. forma de remediar, sabe? Então, eu acho que foi uma forma de remediar. Eu acho que ela se demonstrou uma pessoa venenoso estar relacionado a ela, tanto que, tipo, o Hogwarts Legacy foi o jogo mais vendido do ano e vendeu horrores, né? Acho que vendeu 30 milhões de cópias ou algo parecido com isso. Provavelmente teria vendido mais ainda se não tivesse tantas pessoas que se colocaram politicamente contra ele. Inclusive, teve sites que optaram por não resenhar o jogo, para não dar espaço para ele. Então, assim, teve esse Boicote. pushback político, e o estúdio está, ao mesmo tempo, tentou se afastar, e eles falaram, inclusive, que, tipo, eles falaram várias vezes que ela não escreveu o jogo, ela não está relacionada com o jogo, ela só licenciou o jogo, sabe? Tipo, tentando, tipo, diminuir a importância dela no negócio. E eles Sim, estão repetindo isso com aquela série da HBO, que eles pretendem fazer por muitos anos aí, eu fiquei readaptando sabendo todos. ontem dessa série, sabia? Eu sou tão É por fora do mesmo? Harry Potter que eu só fiquei sabendo ontem. Aham. Então, a Warner tá fazendo a mesma coisa, né? De, tipo, tentando afastar a da Rowling. Você pode ter certeza que vai ter personagens trans e vai ter Sim. esse tipo de De, história. de todo modo, acho que pode, independentemente do motivo que levou, né, a fazer esse contrapeso aí, mas talvez acabe sendo mais positivo, né, cara? Porque eu não vejo como pode ser ruim, assim, se tiver mais diversidade em qualquer mídia que seja, eu acho que é sempre uma coisa boa, né? Claro que depende da forma como são retratados, mas eu acho que talvez seja possível tirar alguma coisa boa daí. E é curioso, né, cara, pensar que a J.K. Rowling, eu tava vendo aqui, você falou sobre a venda da Activision. Cara, a J.K. Rowling, ela tem mais de US$ 1 bilhão. É tipo, meu Deus do céu, é muito dinheiro, né? E essa mulher não para de ganhar dinheiro, ela não vai parar de ganhar dinheiro em royalties, tudo, jamais. Quando E você volto a chega num dizer, determinado nível, assim, você vence o capitalismo de tal forma, você não consegue mais perder, né? Tipo, você não precisa fazer ela, nada, o dinheiro ela só não vem, né? consegue mais Só gastar mais dinheiro do que ela ganha. Tipo, ela vai sempre acumular mais e, tipo, não contribuir mais consegue. para a concentração de renda e tal. E daí você fica pensando, é uma mulher bilionária, cisgênero, branca, heterossexual, mas ainda assim ela vai lá e fica metendo o bedelho na opção sexual das pessoas, cara. É muita babaquice, né? O que que ela tem a ver? Tipo, ela milita contra o direito das pessoas se identificarem com determinado sexo, cara. Não consigo pensar numa coisa mais egoísta e É, escrota do que isso. Quer dizer, consigo, tem várias, mas essa é, é uma das grandes, assim. É bem E parecido com Elon Musk, né? E, tipo, se eu não me engano, o Elon Musk financiou algum processo que fizeram contra ela, tipo, financiou a defesa dela, porque, tipo, eu eles não são farinha duvidaria, do mesmo cara. estado. Eu não Não, duvido eu absolutamente nada do tenho Elon Musk. 90% de certeza que isso aconteceu. Eu acho que foi ele, eu acho que alguém processou ela por alguma coisa relacionada a essas ideias políticas e ele entrou e falou, tipo, eu vou pagar seu advogado. Ela não tá nem aí também, né? Como se disse, ela não tem como perder o dinheiro dela, tipo, não É, importa o processo, não importa porra nenhuma, né? Mas é bom também ver que tem esse rebote, assim, né? De que os atores dos filmes, uma galera saiu. Eu tava vendo hoje que teve um abaixo-assinado, mais de 1.200 escritores, não necessariamente contra ela, mas fizeram um abaixo-assinado
sobre esse tema, assim, da transfobia e tal, mas que foi meio que um tapa de luva nela também, sabe? E, cara, eu acho que é especialmente complicado se pensar no Brasil. A gente. Pô, é muito foda, né? Não quero também ficar entrando tanto nesse assunto, assim, mas. Você pensa, né? Quanta gente, assim, até como a gente tava falando do Bolsonaro, né, cara, que fica minimizando um monte de problemas, que é meio que ela faz também, especialmente em relação a pessoas transexuais. Cara, no Brasil, 11 pessoas trans são agredidas por dia, e o Brasil é o país que tem o maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo, cara. E é uma coisa que, tipo, né, acho que poucas pessoas sabem disso. Olha, cara, de todos os países do mundo, nós somos o que mais mata transexuais. E daí você fica pensando nisso, tipo, putz, cara, eu acho que falando isso agora, se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu não teria dado os meus R$ 70. Porque, porra, é que nem eu estava falando, né, do Call of Duty, dos jogos de guerra, bem ou mal, você tá financiando, né, cara? A mulher tá falando a besteira que ela quer falar, mas tá entrando dinheiro no bolso dela, então, tipo, é Mas acaba difícil, né? sendo que a nossa parte nisso acaba sendo tão pequena, né? Tipo, você pagou R$ 70 para jogar o jogo, disso, tipo, vamos supor que ela ganhe 5% do jogo, que já acho que é muito. Tipo, não é nada, né? Não é o que vai fazer diferença para ela. E mesmo se você pensar todas as cópias, acho que a venda desse jogo em geral não fez diferença para ela, É, sabe? Tipo, talvez, mas daí se todo mundo pensar assim também, né? assim, Tipo, daí você pensa se em você filme e pensar que tudo, não tem, pode fazer nada, você não faz nada, né? é Mas complicado. aí Mas é entra, isso, eu eu acho vou. que você não deve deixar de se privar, se você tem interesse no jogo, tipo, acho que talvez o seu interesse, a diversão que você pode extrair do jogo vale mais do que os R$ 10 que ela vai ganhar por causa disso, sabe? Porque para ela esses R$ 10 não valem. E não é como se você estivesse financiando, bom, não sei. Eu ia falar, não é como se você estivesse financiando a transfobia, mas de repente é, né? Não sei, porque ela usa o dinheiro dela também para Usa, investir ela em promove uns ONGs do grupos de mal e tal, tipo. né? Ela promove uns grupos de tipo. Sei lá, umas feministas. É TERF, né, que Umas, chama. umas feministas, Trans tipo, que na verdade não são Exclusionary. feministas, são, sei lá, feministas contra pessoas transgênero. Uhum. Então ela faz as militâncias dela lá também. Mas, enfim, já que a gente comentou do Brasil, você quer falar mais alguma coisa sobre o Hogwarts Legacy? Eu não joguei muito assim, então não tenho muito a falar sobre o jogo. Uma curiosidade é que eu não escrevi nada, né, de resenha, nada, mas eu tive uma ideia para o título da resenha, para ser escrita futuramente. E o nome da resenha era Hogwarts Legacy é definição de guilty pleasure. E a gente gravou esse episódio e só depois que eu fui ver que eu tinha anotado isso pro título, eu falei, nossa, cara, eu já tava pensando nisso antes mesmo, que é 100% guilty pleasure, assim, você tá jogando, mas pensando assim, puta que pariu, né? Mas, enfim, tudo bem. Curioso que mesmo quando você pensou, né, você tendo pensado nisso quando estava jogando para escrever resenha, quem citou da gente falar do Hogwarts Legacy fui eu, né? Isso é engraçado. Tipo, eu liguei ao Guilty Pleasure antes de você, né, Tá no tudo caso do nosso conectado. episódio. Né? Grandes mentes pensam igual. Eu ia falar a mesma coisa, mas até aí, né, Ah, grandes então, mentes pensam viu? igual. Porque grandes mentes pensam igual mesmo. Então tá, dito isso, eu tinha comentado sobre o Brasil, né, cara, sobre a gente matar mais transexuais, né, do que em todo o mundo. E eu acho que a gente podia aproveitar para puxar um outro guilty pleasure que também envolve o Brasil, que é o Max Payne 3. Cara, eu gosto muito desse jogo. Eu escrevi ano passado, publiquei lá no Anthropogamer uma matéria bem especial. Na verdade, foi um artigo, assim mesmo, quase um artigo acadêmico sobre o Max Payne 3 e a estetização da violência, porque o Max Payne 3, cara, ele glorifica a violência, né? Você ter aquele recurso de você poder atirar em alguém e manipular a câmera lenta, né, em diferentes velocidades ali para você poder ver a cabeça da pessoa explodindo, o braço sendo arrancado e tal. É tipo, cara, é a glorificação da violência, né? Mas até aí acho que eu discuto bastante isso no artigo, né? Mas acho que até aí não é um grande problema a glorificação da violência em si. Mas o que é um Desde que eles não problema falem palavrões, né, como diz naquele episódio do South Park. é, Violência, é tudo bem, desde que as pessoas não falem palavrões.
Pois é, e nem mostra em um mamilo. Pois é. Mas, cara, o grande problema, eu acho que especialmente pra nós brasileiros, deve ser a mesma coisa que as pessoas sentem, sei lá, um árabe jogando Call of Duty, talvez ele se sinta assim, né? Porra, que merda, eu tô bancando um americano que tá matando meu próprio povo. E Max Payne é isso, né, cara? É um jogaço, eu adoro, eu joguei ele, sei lá, umas 4, 5 vezes já. Mas, porra, você interpreta um americano, você, né, você é um brasileiro, nós somos brasileiros, interpretando ali um personagem americano, manipulando um personagem americano, matando outros brasileiros. E o pior, se divertindo com isso, né? Que é total guilty pleasure, né, cara? E mesmo assim, a Você. gente se diverte, o Max Payne ele não se diverte, mas ele julga pra caramba tudo que acontece, né? Ele julga todos os brasileiros, ele julga também os estadunidenses, mas ele Ele joga fala todo coisas do mundo. tipo, Ele se os julga, né? Ele ricos é muito moram, autocrítico também. os ricos moram em cima da favela e eles olham pra baixo pros pobres, tipo, literal e metaforicamente, né? Tipo aquele look down, né? Em inglês tem o significado de você desprezar. Olhar de cima a Mas baixo, né? Tipo, e ele fala bastante, ele vem para o Brasil para proteger uma família, né, de milionários de São Paulo, os e brancos, ele julga pra família caramba a branca. família, e ele julga também quando ele vai na favela, ele fala que, tipo, as crianças gostam muito de futebol, mas o Elas já saem do futebol útero com uma bola no pé, né? Ele é, fala uma parada assim. mas o que eu ia falar é que ele fala, tipo, que as crianças veem no futebol a única forma legal de sair da favela. Tipo, isso. Eu acho que, assim, embora tenha o seu preconceito do tipo um estadunidense julgando o Brasil, tem uma profundidade que eu até acho legal nesse, tipo, do menino que nasce na favela que realmente não vê muitas perspectivas legais de sair daquela situação, tipo, é aquelas coisas, a antropologia dói às vezes, sabe? Tipo, fazer esse olhar para si mesmo, independente do tipo, vamos matar brasileiros, que é o que é a maior parte do jogo. Eu acho que ainda assim é um jogo bem escrito, embora tematicamente ele possa ter problemas graves e tem. Ele é, cara, ele é um excelente jogo, ele é muito bem escrito. Você sabia que foi um dos jogos mais caros já feitos? Sabia, eu li seu artigo. Ele custou, cara, uma fortuna. E E na época interessante, se via isso, né? Ele era um dos jogos com gráficos mais realistas da época, assim. Eu lembro de ser muito Uhum, impressionante. sim. Nesse artigo que eu escrevi, inclusive, se quem se interessar, tem. Eu não lembro agora o nome dos pesquisadores, mas houve pesquisadores brasileiros, acho que um cara e uma menina, não lembro agora, que eles, na verdade, defenderam o Max Payne, eles analisaram sobre um outro contexto, assim, que seria. Que seria como fosse uma coisa positiva, esse retrato da favela, apesar de ter a violência e tal, ele ajuda a discutir essa, enfim, a questão da favela, da violência, tanto no Brasil quanto essa violência imposta pelo Salvador americano, né? Que na verdade, como se o jogo ele estivesse ao mesmo tempo criticando isso, apesar dele estar fazendo isso, ele também está propondo uma crítica. Daí entra naquela discussão, né? Igual eu estava falando esses dias do The Last of Us, né? Que ao mesmo tempo que ele incita você à violência, ele diz que a violência é ruim. Mas só para comentar, assim, que tem outras leituras, tem leituras interessantes, assim, que saem um pouco também dessa coisa dogmática de falar que, não, porque só porque é americano e tal, é ruim. É interessante. Mas, de Eu acho qualquer que o forma, próprio para Max mim, Payne, ele não se apresenta como um salvador americano, ele se apresenta como, tipo, um pobre coitado com a vida desgraçada e, tipo, ele pensa que é isso o tempo todo. Não, exatamente, ele até fala isso, né? Eu não tô aqui pra salvar ninguém, eu sou, tipo, um pobre, tipo, um cara tão fudido quanto essas pessoas e tal. Mas uma coisa é o personagem dizer isso, outra é Sim, o que o que é o que você roteiro faz diz, no etc. jogo. Daí você fica dando essas voltas, assim, né? A famosa Mas, dissonância, né? mas é um jogaço, cara. É um jogaço, mas eu sempre me sinto mal. Assim, os caras falam em português ainda, né? Você tá lá jogando e os caras falam, vou dar um tiro na tua bunda, filha da puta. E você pensa, pô, que legal, né, cara? Os caras estão falando na minha língua. Daí você pá, e você mata o maluco, assim. Pô, é guilty pleasure. E aí, falando disso também, falando do Max Payne, me lembrou para fazer um círculo aí e voltar para o Call of Duty. Call of Duty Modern Warfare 2, o original, não o segundo remake, tem várias fases numa favela do Rio.
E ali é bem coisa, eu acho que é mais nojento até do que o Max Payne, porque não tem a reflexão, a problematização do que ele está apresentando. Tipo, ele vai, tipo, tem criminosos lá, bandido bom é bandido morto, vamos lá matar todo mundo, sabe? Daí os caras ainda falam, eles falam traduzindo para você, tipo, eles falam, eles atiram em você, daí eles falam, ele foi atingido, he's been shot, sabe? Tipo, a mesma frase, assim, tipo, em português e em inglês. Muito orgânico, né? É, totalmente, né? Alguém vai falar isso no meio de um tiroteio, né? Vamos É, traduzir para o nosso invasor. Um outro, eu acho talvez um tão problematizado quanto Call of Duty, mais do que o Spain, é o Resident Evil 5. Esse eu acho que tem muito, tipo, um branco estadunidense que vai para a África para salvar os infectados lá, tipo, os pobres coitados que estão doentes, sabe? Salvar que todos matando todo eles mundo. são negros, por acaso. Eu não diria que são todos, eu imagino que a Capcom não teria feito um pé na jaca desse jeito, mas tem muitos negros. E é bem isso, acho que isso é algo que chegou a incomodar na época do lançamento do jogo a própria mídia estadunidense, assim, de tipo, é a definição de American Savior, assim, de tipo, o branco salvador que vai lá pro país pobre e mata todo mundo para salvar ele, sabe? E o curioso é que a Capcom é japonesa, né? O Resident Evil 5 é um jogo japonês. A temática do Resident Evil 5 é algo que eu esperaria da Activision, sabe? Não tanto da Capcom. A Capcom ligaria mais àquela temática do Devil May Cry, sabe? Uma coisa mais fanfarrona e tal. Os próprios Resident Evil costumam ser fanfarrões, né? Tipo, acho que o 5 talvez seja um ponto fora da curva, assim, tipo, não se preocupa com o sanduíche de Gil lá, aquele meme que virou famoso, mas, tipo, é o Chris salvando o mundo, salvando a África deles mesmos. Inclusive, quando você falou no começo do episódio sobre, sei lá, uma cena hipotética, imagino, não sei, de alguém pulando numa bomba e socando a bomba e tal, eu lembrei daquela cena que tem o Chris batendo naquela Na rocha pedra. gigante. Cara, que é aquela cena, né? Meu Deus do céu. Mas esse eu acho que é o tipo de coisa legal é o lado fanfarrão do Resident Evil, sabe? Depois tem um chefe Bota no fanfarrão nisso. tem um chefe no Resident Evil Village, se eu não me engano, que você tá com o Chris enquanto você luta com ele, ou aí você tá com o Ethan. E daí o cara fala do Chris e fala tipo That boulder pushing bastard, sabe? Tipo aquele desgraçado que soca rochas, tipo uma piada com o próprio tipo autorreferencial, né? Sim, sim. Agora que já tá feito, só dá pra dar risada, né? Não dá pra Mas eu refazer. acho que aquele momento já foi feito para dar risada. Eu acho que o Resident Evil tem isso. Eu acho que esse talvez seja um ponto mais engraçado do jogo, mas o 5 é um jogo mais sério, mas eu acho que esse lado fanfarrão do Resident Evil esteve em todos os jogos, desde o começo. E daí no 5 se manifestou com a cena da rocha que ficou, tipo, extremamente zoada. Mas Sim. eu acho que é um exagero legal. Eu gosto dessas coisas em filmes e jogos de ação. Tipo, são as mentiras que eles te contam pra mostrar como os caras são tremendões, sabe? E sobre outras formas de guilty pleasure que não tenham necessariamente a ver com a parte política ou temática, jogos, que outros tipos de culpa você sente ou já sentiu jogando algum jogo, Corrales? Cara, então eu tendo a não querer sentir culpa por algo que me dá prazer, né? Aquela ideia de, tipo, a vida é muito breve, tipo, você não tem que justificar a alegria, sabe? Mas justamente por isso, a vida é muito breve. Um que me incomodou muito e que acabou me deixando magoado, com o coração partido quando o relacionamento acabou, foi o meu relacionamento com o Destiny. Especialmente o primeiro jogo. Eu olhei aqui, eu tenho 284 horas naquele maldito. Meu Deus. E era uma coisa que era muito um trabalho para mim. Era assim, tipo, toda terça ele renovava as atividades, e daí eu entrava lá na terça, assim que eu conseguia jogar, e ia procurar alguém para, tipo, fazer as atividades semanais comigo, fazer o Nightfall, que era o esquema lá, que era muito difícil, fazer a Raid, que em português chamava Incursão,
E, tipo, ele não tinha matchmaking pra nada, basicamente. Você tinha que, tipo, arranjar seu próprio grupo. Então, assim, a minha quantidade de amigos do PlayStation aumentou muito nessa época, do tipo, foi de 5 para 80. Mas, assim, a maior parte das pessoas que estão na minha lista de amigos, agora eu nem lembro quem são. Que, tipo, aquela lá, você jogava uma vez, você adicionava o cara e você nunca mais jogava de novo. Acabou o Destiny, acabou a amizade. Bem por aí. E o Destiny, tipo, era. Eu não me divertia fazendo isso, sabe? Tipo, eu não gostava de fazer a raid, fazer a incursão, fazer o Nightfall, essas coisas extremamente difíceis. Eu acho que o Destiny é um jogo delicioso, assim, tipo, a sensação que você tem ao dar um headshot, todo o gameplay dele era muito gostoso. Por isso que eu jogava, mas eu não gostava dessa parte difícil de, tipo, você ficar 1h30 fazendo o Nightfall e daí, tipo, o chefe te mata e você perde todo o progresso sem ganhar nada, sabe? E eu sentia que tinha essa obrigação, assim, eu sentava lá para fazer isso na terça, assim que eu conseguia um tempo para jogar videogame, e eu só me permitia fazer outras coisas depois que eu tirava a semana do Destiny da lista, sabe? E, tipo, isso é muito errado pensar assim, tipo, por causa disso, depois do meu relacionamento com o Destiny, eu fiquei com uma ojeriza por esses live games, sabe? Tipo, eu não, sei lá, como diz o Danny Glover, I'm too old for this shit, sabe? Tipo, não dá pra você ficar, sei lá, entrando pra fazer missões diárias no negócio todo dia, daí toda semana, sei lá, eu prefiro. Isso cimentou bem a minha vontade de, tipo, pegar um jogo, jogar até o final e o jogo termina. Tipo, idealmente ele não vai nem, tipo, te colocar no mundo aberto pra você terminar de limpar o mapa. Ele vai voltar pra tela título e vai aparecer New Game lá. Tipo, é isso que Delícia, eu né? quero. Quanto mais o jogo tenta me prender, acho que mais eu tento fugir. E o Destiny, acho que foi o jogo que fez com que eu me sentisse assim. Eu me sentia preso. E quando saiu o 2, eu gostei muito do 2 também, mas conforme ele foi ficando mais live game, assim, tipo, eu gostei da campanha, eu até coloquei ela como os melhores do ano no Delphos. Mas conforme eles iam colocando mais coisas e mais atividades, e cosméticos, e microtransações, e todas essas coisas, e curiosamente, depois disso, eles apagaram a campanha que eu dei como um dos melhores jogos do ano, simplesmente não existe mais, né? Tipo, ela É não mesmo? Eu está não mais no sabia. jogo. Eles apagaram do jogo. A campanha que era vendida sumiu do jogo quando ele virou free to play. E daí, tipo, tem os DLCs mais recentes, ainda podem ser comprados, mas boa parte do conteúdo antigo sumiu. Não tem nem como comprar separado a campanha? Não tem nem como jogar se você já comprou, porque o jogo é só Que online, né? absurdo. Tipo, eles simplesmente apagaram todos os dados que você tem no disco dele, todos os dados que tinha no disco. O disco agora é só licença, literalmente, o jogo todo é baixado. Pô, que Então, o bizarro. Destiny Cara, é muito sinal de tudo que tá errado, assim, né, nessa indústria hoje em dia, e, tipo, faz com que quando eu analiso jogos como Suicide Squad, Concorde, essas coisas, tipo, eu já começo com a paciência no fundo, sabe, no fim. Você chegou a jogar Destiny também, né? eu joguei. Eu ia comentar que eu tive uma experiência diferente, mas acho que tão incômoda quanto a sua. Eu joguei, né? Tava curtindo bastante. Não dá pra E dizer que o comecei, jogo né? não é Fiz. bem feito, né? Que ele não é gostoso de jogar. Não, ele Que é tipo, massa, ele é massa. A gameplay dele, a gunplay dele, né? É muito bem uhum. feita. As armas têm uma sensação tátil, assim, né, cara? É muito legal. Então, eu comecei a jogar, eu não sou muito, né? Já comentei no comecinho do episódio, eu não sou muito de multiplayer, assim, eu não tenho muita paciência pra multiplayer, não acho tão divertido também, depende muito do jogo, assim. Tem alguns que eu. Hoje em dia eu não tô jogando nada. Teve alguns já que eu joguei bastante. Mas, enfim, eu, né, pô, tava curtindo Destiny ali, cara, falei, não, vou dar mais uma chance. Eu já dei algumas chances pra jogos multiplayer na minha vida. E falei, não, pô, vou dar uma chance e tal. E é bem isso que você tinha comentado. Você precisava ter amigos, né, que jogassem, ter um clã, acho que eles, né, chamavam lá de clã. Não só pela questão do matchmaking, mas porque você precisava se coordenar com as pessoas, né, para você fazer as incursões e tal. Você tinha que ter uma coordenação ali, conseguir falar com as pessoas e tal. Tinha que ter microfone Então, ligado ainda, né? Você tinha que se comunicar é, literalmente com as pessoas. quanto mais sinergia. Isso é uma coisa que eu acho chato também no jogo multiplayer, sabe? Tipo, você tem que parar o que você tá fazendo, daí, sei lá, tua namorada não pode falar com você, você não pode dar um pause. Se o gato for pra janela, você tem que deixar o gato cair, porque você não vai poder
Isso eu acho meio xarope, assim, sabe? Ter aquele momento, não, agora eu vou sentar e só vou fazer isso. Eu não curto muito essa falta de liberdade. Eu acho Mas que uma tá, e pior daí eu. ainda são os jogos que fazem isso sendo single player, mas daí já é assunto para outro episódio. É, Mas realmente, tipo, se ou é, você deixa o gato cair pela janela ou você morre no chefe. O que é. é que você prefere? E tipo, você From tem que Software. escolher. É. Hum. É, tá, mas enfim, o que eu quero dizer é que tava gostando do Destiny e tal. Eu falei, não, cara, vou fazer a parada toda aí. Fui atrás de clã. Eu lembro que eu joguei, sei lá, acho que no Facebook, nos fóruns, assim, umas páginas e tal. Tipo, não, quero, né, jogar e achar gente. Cara, o Aí esforço que a gente fazia, né? Eu também comecei a fazia esse esforço. É participar. ridículo. Sim. Comecei a participar de grupo de WhatsApp, cara. Da galera conversava ali e tal. Foi ficando assim, meio, bem entre aspas, amigo, né? Mas trocava ideia com a galera e tal. Ah, vamos jogar hoje? Não, hoje não posso, hoje eu posso, não sei o quê. Daí tá, beleza. Aí, pô, quando eu consegui entrar lá, ou sei lá, estava jogando e de repente, pô, não, alguém não consegue fazer o que precisa na missão. Ou outra pessoa, de repente, caiu a conexão. Daí você tem que achar outra pessoa pra jogar, não sei o quê. E eu lembro que até era divertido, assim, funcionava com essa galera que eu conhecia. Mas aí teve uma vez, eu não lembro bem como é que eu fui parar nesse grupo, se era um grupo paralelo, sei lá. Sei que eu fui fazer uma tal de uma incursão lá, de uma raid, com uns caras que eu não conhecia muito bem. Eu entrei meio de gaiato, assim. E, cara, numa raid que tinha saído, acho que naquele dia, assim. Era uma parada extremamente difícil e tal. E eu sei que os caras começaram. Acho que foi um só deles, mas eu fiquei com a impressão que era todo mundo, sei lá. Mas um cara começou a reclamar demais, assim, tipo, porra, você não faz o bagulho certo pra mim, né? Você não faz não sei o que e tal. E eu comecei a ficar, tipo, cara, embasbacado com aquilo que eu pensei, meu, eu passei 8, 9 horas por dia do meu dia trabalhando, cheguei em casa, final de tarde, deixei as coisas que eu tinha de lado, né, que tinha pra fazer ali, de lado, vim jogar com esses malucos, pra daí o cara tá gritando no meu ouvido, assim. Eu lembro que eu falava, tipo, tá, mas eu não entendi o que tem que fazer. Ah, vamos fazer de novo, tal. E o cara foi se emputecendo, cara, porque eu não, sei lá, não entendi o que era pra fazer, porque eu tava morrendo, sei lá que porra que era, assim. Mas aquilo ali eu lembro que, tipo, acho que eu parei de jogar o Destiny ali. Aquele foi Acho seu que último desde dia no então, jogo? assim, foi, cara. Eu acho que não lembro de ter jogado depois. Talvez você tenha, assim, mas eu lembro que esse foi um marco, assim, sabe? Que eu pensei, cara, o que que eu tô fazendo? Ouvindo um otário que eu nem conheço me xingando, reclamando da minha performance no, no jogo, sendo que eu só tô aqui pra, porra, me divertir, dar uns pipocos e tal. A galera leva a sério demais, assim. E daí eu, cara, desde então eu não. Acho que eu não joguei mais nenhum jogo multiplayer, ou pelo menos nenhum que exigisse essa comunicação, assim, sabe? Porque eu, porra, eu não quero ficar com os malucos no meu ouvido que eu não conheço ali falando bobagem. Eu tô de boa. Entendo Yeah. perfeitamente. Acho que eu não tive esse caso tão extremo assim, tipo, acho que até o povo com quem eu joguei no Destiny eram bem amigáveis, assim, do tipo, você entrava numa raid com uma galera que você não conhecia, eles tentavam te guiar, né? Porque a raid não era simplesmente você atirar no vilão, né? Você tinha que ficar em lugares específicos. Até era um saco, né? Tipo, eu nunca me diverti numa raid, mesmo com os caras sendo legais. Então, eu imagino com babaca, assim. Pois é. Sei que aquilo ali tirou meu tesão completo do jogo, assim. E eu olhei pra mim mesmo e pensei assim, tipo, tanto faz, o cara vai continuar fazendo isso, né? Mas por que que eu estou me submetendo a um negócio desse, assim? E, enfim, aí acabou a graça do Destiny pra mim. E você quer fazer algum complemento sobre o Destiny? Cara, eu acho que pra mim o dia que eu decidi não jogar mais Destiny foi, sabe, aquele negócio de sair um peso da sua cabeça, porque tipo, a quantidade de tempo que eu recuperei pra minha vida, sabe? Tipo, e eu não quero entrar em outro live game nunca mais, assim, tipo, eu até posso vir a resenhar algum pro Delphos e tal, mas assim, eu nunca mais vou comprar um. E mesmo quando eu entro no Delphos, eu vou jogar o suficiente só pra escrever sobre e depois tchau, nunca mais. Tá E o certo. Destiny foi o culpado. Eu sentia isso também em outra. A chance, digamos, anterior que eu tinha dado pro multiplayer. Que não foi nem uma chance, na verdade, foi uma coisa orgânica, que foi do GTA Online, né? Do GTA V. Porque, enfim, terminei de jogar a campanha e você fala, pô, que campanha massa e tal, o que mais que tem, né? E ele meio que já direciona você ali, não, agora você vai jogar aqui no online e tal. E, pô, eu acho que dos jogos que eu joguei, assim, online, o GTA V eu acredito que seja que eu mais tenha me divertido com ele, sabe? Eu não sei quanto que você jogou, mas
Pô, tinha muitas missões interessantes, né? Você podia comprar apartamento, tinha aquelas missões especiais que eram igual aquelas missões que a gente faz na campanha, que tem ali umas 3 ou 4 de assalto e tal, né? E tinha missões dessa também no GTA Online, e era o que eu mais me divertia fazendo. E daí eram, acho que 4 pessoas só necessárias na equipe, e daí eu geralmente jogava com um primo, com um amigo, assim. Então, geralmente, tipo, tinha pelo menos mais uma pessoa com quem eu tava jogando. Então, eram, sei lá, 2 pessoas estranhas e alguém que eu conhecia ali. Mas eu fui ficando, cara, tipo, meio que viciado, assim. Eu só jogava GTA Online. Então, eu chegava do trabalho, morava com meu pai na época ainda, isso lá em 2013, 2014. Eu chegava do trabalho, o cara já ligava o PS3 ali e ficava, não, vamos jogar e tal, combinava com a galera, só que demorava muito tempo, cara, pra carregar. Não sei se ele demorava pra achar as pessoas necessariamente. Eu sei que você ficava naquela sala de espera, né? De repente, tá, tem 2 pessoas, precisava de 4. Daí entrava a terceira pessoa, aí você falava, opa, só falta uma. Aí de repente entrava a quarta pessoa, mas daí a terceira saía. Aí ficava um tempão esperando. Daí a terceira pessoa que tava ali saía também. Daí você voltava pra 2 pessoas só. Cara, era um Curioso você falar que isso sofrimento. é uma coisa que acontecia no GTA, porque isso é um problema de jogos que não são populares o suficiente, né, para serem jogados online. Porque, tipo, é difícil Pois é, formar time. Mas GTA, pois é, mas suponho que sempre foi, né, popular. exatamente, estranho, né? Até hoje as pessoas jogam. E tá, daí depois, beleza, você entrava ali na missão, começava a missão, pá, massa, agora sim, tal. Depois que, sei lá, 15 minutos esperando. E, cara, várias vezes eu conseguia até o final ali, jogava 1 hora, 1 hora e meia, às vezes ia até o final da missão, fazia tudo e, e concluía. Mas isso foi, sei lá, meia dúzia de vezes, assim, em, tipo, meses jogando. O mais comum de acontecer era demorar, né, 15 minutos pra entrar, você entrava, jogava ali, sei lá, outros 15, 20 minutos, às vezes 5, às vezes 30. Daí você morria, falhava umas vezes e repente, pum, alguém que tava jogando desistia ali, se enchia o saco, geralmente, né? Quem era um desconhecido ali, e a pessoa caía fora. Daí você, porra, vamos voltar então lá pra sala de espera. E daí você ficava naquilo. Nossa, ele te E eu tira do lembro que jogo? ele te tira, se você não tiver o número de pessoas suficiente ali, aparece, tal pessoa saiu da equipe, porque ele tem que ter aquelas 4 pessoas. Ou sei lá, também, que problema de conexão, que o jogo caía e tal. Eu sei que eu comecei a fazer as contas, assim, eu fui ficando muito perturbado na época, que eu percebi que, tipo, a cada 1 hora eu ficava, sei lá, meia hora, 40 minutos esperando pra jogar 20 minutos, talvez. Mas eu não conseguia parar de jogar, assim, porque era muito divertido quando funcionava, sabe? Acho que é meio um pouco igual você com o Destiny, assim, de que, tipo, você falou, né, que fazia as coisinhas lá, não, as missões não te divertia, mas você queria jogar, imagino, por causa que era divertido, assim, né, a jogabilidade e tal. Você queria jogar mais daquilo, mas no fim das contas não era tão divertido quanto deveria ser. Eu acho que pra gente que valoriza bastante o tempo, perder tempo é uma coisa que chega a ser agressiva, sabe? Tipo, por isso que, tipo, já falaram pra mim que, tipo, pareço me incomodar muito com videogames nos meus textos, tipo, de reclamar de mundo aberto, de coisas assim, tipo, cara, é realmente, eu quero o Sem meu tempo, tempo irmão. seja maximizado, eu quero o máximo de diversão no menor tempo possível. Eu não quero, tipo, gastar 20 minutos pra andar de barquinho de um lado do mapa ao outro, sabe? Tipo, aí que eu acho jogos como que são mais lineares, assim, tipo, tem muito mais disso, tipo, tem mais conteúdo em menos tempo. E eu não me importo dele durar 10 horas ao invés de 50, tipo, você pega, por exemplo, o Final Fantasy Rebirth, ele dura, sei lá, mais de 100 horas, e parece que o jogo quer fazer tudo o que já foi feito em um videogame antes. E, tipo, não precisa de tudo isso. Ele tem as fases de porrada lá, que são os melhores momentos do jogo. Eu acho que, tipo, pouca gente reclamaria se ele não tivesse tanta side mission, sabe? Tanto minigame. Eu acho que esse é um problema grave em jogos especificamente, de, tipo, o quanto eles fazem a gente perder tempo só para ter mais tempo de jogo, tempo de engajamento que é tão valioso para eles, né? E os jogos live games são totalmente feitos para isso. Sim, com certeza, pra Falando manter em você jogos que são preso, uma né? pia de tempo, tem aquele que falam que é muito bom, que é o Baldur's Gate 3, né? Pois é, cara, Baldur's Gate 3 é uma relação de amor, na verdade. É uma relação de tanto amor que é, eu me perco um pouco nele, cara. Eu não vou. Não acho que o Baldur's Gate ele se enquadra nem de longe como um guilty pleasure, assim, da forma como a gente tá colocando aqui na maioria dos jogos sobre os quais a gente falou nesse episódio.
Mas eu me sinto um pouco culpado no sentido de que, assim, ó, eu voltei a jogar ele essa semana, fim de semana passado agora, porque eu tava no ato 3 já, tinha largado em março, cara. E eu preciso terminar o jogo, né? Eu detesto ficar com as coisas pendentes, assim. E Baldur's Gate é a minha maior pendência, cara, tá? Faz mais de um ano aí que eu comecei a jogar e não terminei. Aí eu baixei ele e falei, cara, vou jogar até o final. Só que ele não acaba. Ele é um jogo que, cara, ele não acaba, assim. E ele tem conteúdo e todo o conteúdo dele é maravilhoso, cara. Cada missãozinha parece que alguém foi ali e falou assim, porra, eu vou fazer a melhor missão que alguém já viu. E elas são todas muito diferentes entre elas, né? Podem envolver as mesmas mecânicas e tal, claro, mas elas são muito variadas em temas, em conteúdo, em abordagem. É muito. Sabe um pouco daquela sensação do Witcher 3, assim, que você falava assim, cara, eu vou fazer missão paralela porque as missões paralelas são boas, elas são variadas e tal. É mais ou menos nesse nível. Eu acho que é até melhor, talvez, do que o Witcher 3. É muito bom. Mas, Eu enfim, o acho que que tem aquela acontece? Daí coisa, eu, né, eu de, tipo, muito de uma coisa boa acaba não ficando tão bom, né? Tipo, talvez o jogo fosse melhor até. Eu já falei isso numa resenha, acho que era do Wrath Age of Ruin, que tipo, o jogo tem 3 atos diferentes, e eu preferia que ele fosse tipo 3 jogos, sabe? Que tivesse saído com intervalos assim entre eles, porque cada ato já era um jogo suficiente pra mim. Chega uma Então, hora que você não quer mais. eu tô pensando sobre isso, só que eu também não acho que seja justo, pelo menos no caso do Baldur's Gate, porque assim, eu me propus, eu não sei quando eu vou jogar de novo, se eu vou jogar de novo, provavelmente sim, no futuro longínquo, mas eu queria garantir que agora que eu estou jogando, eu vou fazer todas as missões. Só que, cara, é missão pra cacete, assim, é muita coisa. Então eu tô, tipo, limpando todo o quest log ali, sabe? Antes de fazer a missão final, eu vou fazer todas as missões que eu tenho em aberto, vou fechar tudo, que eu quero ver tudo que o jogo tem pra oferecer, porque ele é maravilhoso. Só que o problema é assim, cara, então, né, voltei a jogar, mas eu abri ele aqui esses dias, falei, cara, vou jogar um pouquinho, vou pegar aqui uma hora, fazer um intervalinho aqui no trabalho, jogar uma horinha e tal, só pra fazer aquela missão lá que eu parei ontem e quero terminar a missãozinha. E, cara, quando você vê, você jogou 4, 5 horas. Teve outro dia que eu peguei e fui jogar no finalzinho da tarde, assim, começo da noite. Cara, eu fiquei até, sei lá, 2 da manhã jogando e falando pra mim mesmo. Tava com fome, queria parar, queria comer, queria. E eu só, tipo assim, não, eu só vou resolver essa coisinha aqui. Agora eu consegui pegar esse item, então eu só vou levar o item lá e vou fechar. Só que daí você tá no meio do caminho e acontece outra parada muito interessante, assim, uma nova quest se abre, você fala, porra, vou ver esse negócio aqui que parece massa, hein? E ele vai te levando, sabe? Cara, é um jogo muito difícil de largar, assim. Eu acho que é um mérito do jogo, porque ele é muito bom. Lembrei que eu ia comentar, que eu ando pensando sobre isso. Eu acho que no caso do Baldur's Gate, talvez não seja um problema necessariamente do jogo, assim, porque você tem a opção de fazer a missão principal, né? Igual a maior parte de jogos de mundo aberto, acho que você tem a opção, né? Mais babacas que impedem você, né? Tipo, não, ganhe XP fazendo um monte de missão secundária inútil para você poder progredir na história. O Baldur's Gate Baldur's não Gate tem ele esse tem um tipo de sistema de. bloqueio? Cara, ele tem um sistema de níveis. Claro, se você tiver no nível inferior, você vai sofrer mais. Mas ele não é restritivo nesse ponto, assim. Mesmo porque ele oferece muitas formas de abordagem, cara. Para cada coisinha, assim, para cada micro luta, seja uma pequena lutinha ou uma decisão importante, você sempre tem muitas opções, cara, de como você vai abordar aquele problema. Às vezes, uma coisa que você fala, se você tem um personagem com carisma alto, você passa daquela parte, tipo, com um diálogo de 1 minuto, 2 minutos. Ou, dependendo da forma como você queira abordar, você acaba entrando numa luta que pode durar, sei lá, 1 hora e meia, sabe? Então, não necessariamente você precisa ficar farmando e tal, ganhando experiência. Mas eu acho que talvez não seja muito culpa dele nesse sentido, porque se eu não posso reclamar da duração, que eu quero dizer, porque se eu quisesse simplesmente terminar ele, eu já poderia ter terminado, sabe? Eu teria deixado um monte de missão pra trás ali e teria terminado. Então é um pouco culpa minha, assim, no sentido de eu que me impus, assim, essa coisa de querer fazer todas as missões e tal. Mas é um devorador de tempo, cara. Tem os devoradores de mente, né, que são os principais vilões dentro do jogo, e o próprio Baldur's Gate é um devorador de mente também, cara, porque ele fica na tua cabeça, assim,
Mas é um jogo muito incrível, cara. Às vezes, tipo, pô, esse dia que eu comentei, que eu fiquei até tarde jogando, eu fui dormir, cara, e fiquei pensando no jogo. Falei, pô, que massa, eu consegui resolver aquela parada, eu consegui fazer tal coisa. Pra onde é que eu vou agora? Que missão que eu vou resolver? Isso é muito difícil de acontecer comigo, cara. Geralmente eu desligo o jogo ali, vou fazer minhas paradas e esqueço do jogo, sabe? Mas, pô, o Baldur's Gate é um que você vai dormir pensando nele, se acorda pensando nele e fala, não, hoje eu vou tentar resolver aquele problema, vou tentar ir atrás daquele negócio ali. Mas é um jogo enorme, cara. Ele realmente parece infinito. Eu acho que eu vou bater as 200 horas, cara. Eu vou passar das 200 horas pra terminar ele. Vai ser um dos jogos mais longos que eu já joguei. Talvez o mais longo numa única campanha. Os videogames oferecem uma coisa assim que, tipo, eu acho que as outras mídias não oferecem, que no caso é a interatividade. Com isso, a gente, por exemplo, um jogo é capaz de dar um prazer ao jogar, mesmo você sendo contra o que ele está dizendo. Como é o caso do Call of Duty, como é o caso do Max Payne, que é o que a gente jogou, que, tipo, a gente não queria chegar matando brasileiro, mas a gente matava porque era gostoso matar brasileiro. Então, isso me leva a outras mídias, assim, eu acho que um filme, por exemplo, é mais fácil a gente, se uma história de um filme, essas mídias são praticamente narrativas, como filmes, livros e tal, se a história já te incomoda, como uma história de um Call of Duty, assim, você simplesmente é uma obra que você não quer interagir, você não quer assistir. Então, nesse ponto, de acordo com a forma que eu encaro o Guilty Pleasure, que, tipo, eu não acho que você tem que ter vergonha do que você gosta. Então, por exemplo, tem muitos filmes que eu gosto sabendo que são ruins. Eu, inclusive, comecei a transformar isso em piadas no Delphi, de, tipo, eu gosto de filmes ruins, daí eu sempre linko a minha resenha da Múmia, que, tipo, eu dei nota máxima e depois que saiu eu não sabia que ia ser um filme totalmente, tipo, vi antes de todo mundo publicar as Aquele do Tom resenhas, depois já Cruise? largaram, o do Tom Cruise. Eu gostei do filme, daí depois todo mundo meteu o pau. Então, tipo, eu não assisti de novo, talvez eu mudasse de opinião, mas quando eu saí do cinema, eu saí bem feliz, assim, eu gostei do que eu tinha assistido. Outro exemplo, por exemplo, é o Venom, que, tipo, também, inclusive no Delphos, o primeiro filme tem uma resenha extremamente negativa. Eu fui assistir depois dessa resenha, esperando, A assim, resenha negativa é os... do Cirino, né? é do Cirino. E o Cirino escreveu, tipo, ele escreveu outras resenhas negativas para filmes nerds como Spirit, e normalmente esses filmes que ele falava tão mal assim, quando eu ia assistir realmente era uma porcaria, sabe? Tipo, Spirit é um filme que é difícil salvar qualquer coisa. Mas o Venom eu fui assistir e eu falei, pô, é divertido, sabe? Ele me fez rir. Ele me fez passar o tempo rápido. Então, eu não considero a mesma porcaria que o Cirino e tantas outras pessoas consideram, assim. Do Venom para o Morbius, por exemplo, eu acho que tem um espaço bem Vixe. grande de qualidade. Mas não que eu diga que o Venom é realmente um bom filme, que merece prêmios e tal, mas é um filme divertido. Eu não tenho problemas com isso, de gostar de uma coisa que as outras pessoas consideram ruins. Você gosta de coisas assim que as pessoas consideram ruins? Você gostaria de Cara, contar aqui, é, abrir pra gente? esse. Particularmente, Morbius não assisti, não vi nem verei. O Venom, cara, eu senti um cheiro de porcaria, assim, quando eu vi o trailer. E daí eu falei, ah, eu não vou no cinema assistir, não. Mas assim que eu tive a oportunidade, eu baixei. Apenas para constatar que o trailer fazia parecer melhor do que era de fato. Eu detestei o filme, cara. Achei assim. Eu até que me diverti, na verdade, porque eu achei o filme tão ruim, assim, que você sabe quando você vai assistindo dando risada e tal? Mas, sei lá, não Mas isso, gostei. isso Aí eu, também é uma possibilidade, aquela história de filmes B, tipo, é, Piranha é legal por ser isso, porque é tão ruim que, tipo, é ridículo. E daí fica sim, divertido. sim, exatamente. Tem os filmes que são ruins que você passa raiva, né? Que você fala assim, porra, filme ruim. Mas Sim, tem outros que eles são é tão o ruins, caso do às vezes, que Morbius. você consegue se divertir, assim. Mas, cara, eu tenho as porcaria que eu gosto, assim, também. Acho que a maior delas é Avatar, cara. Eu sou fissurado pelo filme, né? No caso, do James Cameron. Eu sou fissurado por Avatar, cara. Eu reconheço todos os problemas que ele tem. Ele é uma história da Pocahontas travestido de filme de ET, mas eu acho que o visual dele ele é tudo tão legal, é tão divertido, assim. Eu acho que
a parte audiovisual dele, sabe? É tão legal. E é uma história simples, assim, ridiculamente simples, mas eu acho que ela é bem contada, especialmente do primeiro. O segundo também achei legal, achei bem bom, assim, especialmente do ponto de vista do audiovisual, né? Que pra mim é o que importa, na verdade, no Avatar. Eu vou lá pra ficar babando, assim, falar assim, nossa, como é que conseguiram fazer um negócio tão bem feito, que massa, né? E ver os bichos azul pulando lá e tal. Eu não vou pela história, né? Se eu quiser ir pela história, eu vou assistir outra coisa. Mas é um guilty pleasure, assim, cara. E daí eu fico arrastando a minha namorada pra ir comigo. Ela, tipo, detesta Avatar. Quando tava pra sair o segundo, relançaram, né, no IMAX aqui em Curitiba, o primeiro filme. E eu não tinha assistido no IMAX. E eu sempre falei, assim, falei, pô, quando saiu o primeiro Avatar, eu assisti num cinema ruinzaço, assim. E depois passei o resto da vida falando assim, pô, cara, eu queria muito ter visto no IMAX e tal. E daí estreou o filme no IMAX, reestreou, né, o primeiro em 4K e tal. Aí, pô, levei ela, fui assistir com ela. Daí, uma semana, duas depois, saiu o Avatar 2. Daí eu, nossa, vamos assistir o Avatar 2 e tal. E eu saí, tipo, nossa, empolgadaço, assim, com um sorriso de orelha a orelha, parecia uma criança, assim, e ela, tipo, me olhando, assim, enfim, né? Nem todo mundo é perfeito. Mas Isso que é o você meu, falou meu... da namorada me fez pensar que, tipo, eu acho que talvez quem sente mais a parte guilty dos meus pleasures seja justamente a minha esposa, porque eu pego aquelas coisas, tipo, um filme de zumbis nazistas que são mortos por uma mina de biquíni, sabe? Tipo, eu acho isso genial. E daí Isso existe mesmo? existe, chama Dead Snow. Caramba. Você quer assistir agora, né? Não sei, não sei, não. Meu gosto, ultimamente, tenho conseguido elevar um pouco mais o meu gosto aí pelo... A minha namorada tá me fazendo mais bem do que eu tô fazendo mal pra ela. Outro filme que vai na mesma linha, cara, do Avatar, e que eu inclusive reassisti esses dias, acho que devo ter visto, sei lá, umas 5, 6 vezes esse filme, que é o Alita. Que, cara, eu acho muito legal esse filme também, porque eu acho, pô, muito bem feito. Eu acho que a personagem, ela é muito queridinha. Ele tem umas cenas de ação, assim, que eu, pô, acho muito massa, cara. A ponto de, tipo, assistir quando eu tô assistindo sozinho, assim, de assistir a cena e daí voltar, falar, nossa, eu quero ver de novo aquela cena, e ficar voltando, assim, assistindo várias vezes, sabe? Mas, assim, eu reconheço que, tipo, cara, tem umas cenas, assim, que são muito constrangedoras, cara, que, tipo, aquele carinha que faz o par romântico dela lá, nossa, que atorzinho ruim, cara. Ele se esforça, mas ele é muito ruinzinho, assim, cara. Quando rola aquelas cenas de romance entre os dois, assim, eu tenho vontade de chorar, cara, e de chorar de vergonha alheia, assim, por estar assistindo aquilo, porque é muito ruim. Mas é o que o Dante, né, o nosso editor, ele fala que esses filmes são bobajada boa. E de fato, né, cara, é bobajada ali pra você desligar o cérebro e tal. E curtir, né? E ficar babando ali nos visuais, nos efeitos e tal. Eu acho isso legal. Tem outros vários filmes, cara, que se for puxar pela memória, assim, que são filmes ruins, na verdade, assim, mas eu gosto. Mas tem um certo problema, né? Muitas vezes você vai reassistir um filme que você gosta muito, né? Sei lá, 10 anos depois, e você assiste e você fala assim, cara, que bomba, né? Como é que eu conseguia gostar desse negócio? Então, acho que tem muita coisa que hoje em dia talvez eu não gostasse mais reassistindo, assim. Mas eu lembro do primeiro Transformers também, cara, quando eu assisti, assim, eu falei, cara, que filme massa, nossa, que da hora. Eu nunca nem tinha visto o desenho, nem tava ligado em Transformers, assim. Mas achei o filme muito massa, pelo, né, visual, as cenas de ação e tal. Mas também tinha uns diálogos assim, nossa senhora, muito ridículo. Acabei de lembrar de outro, inclusive, falando nisso, que é o Pacific Rim, o Círculo de Fogo, cara. Esse daí, pra mim, assim, é total guilty pleasure também, cara, porque, puta que pariu, que filmezinho chumbrega, né, cara? Ele é muito bobo, mas ele é muito legal também. Eu tava, inclusive, ouvindo um podcast esses dias que o cara falou que era o filme favorito dele, o Pacific Rim, e eu pensei, meu Deus do céu, quantos filmes esse cara assistiu na vida? Porque, nossa, é um filme muito ruim, mas ele é muito bom, né? Ele é muito divertido, assim. Ele é muito ruim, mas ele é muito divertido. Apesar de ser do Guillermo Del Toro, que, pô, é um diretor que eu curto muito. As cenas com os robôs e tal, com os monstros, cara, são alucinantes, mas toda aquela a parte ali entre os humanos, assim, é tipo, meu Deus do céu, é muito ruim. Eu acho que de minha parte em relação a filmes é isso, assim, tem a minha cota de culpa, mas tem a minha cota de prazer também. Eu acho que tem filmes realmente assim, se tem aqueles filmes como Guerra ao Terror e tal, que são mais sérios, politicamente mais sérios, esses são filmes que eu realmente não gosto, ou filmes feitos para Oscar, então, tipo,
eu ignoro a maioria deles ou pego para resenhar pro Delphos. Mas, assim, o bobajada boa, isso são coisas que, tipo, eu não tenho vergonha de gostar. Eu gosto dessas histórias, de, tipo, as coisas mais ridículas possíveis, monstros gigantes, filmes que têm 8 continuações, sabe? Essas coisas, tipo, eu acho que tem o seu charme nesse lado mais B do cinema. Sei, eu gostava mais antes, cara. Tipo, também, como eu disse, né? Eu também não tenho nenhum problema, assim, assisto e tal, acho massa. Mas eu confesso que acho que com o tempo, assim, eu fui ficando mais chato, assim, sabe? Hoje em dia eu não sei, não gosto tanto. Acho que eu tendo a gostar mais de filmes que, sei lá, as pessoas estão mais alinhadas a falar que é um filme bom, assim, também. Mas acho que é porque eu assisti muita porcaria também, e daí eu meio que parece que as coisas se repetem, assim, eu não sei, eu fico. Eu tendo muito mais achar defeito hoje em dia. Pra mim, hoje em dia, acho que um filme bom é aquele em que eu vejo pouco defeito, sabe? E eu acabo Eu já vendo, vejo vendo isso que muito, você falou, muitos tipo, os filmes problemas, ruins se assim. repetem, eu vejo que os filmes bons se repetem mais. Aquela história, tipo, os filmes de Oscar são todos iguais, cara. Pelo menos eu acho Ah, isso. mais ou menos, né? Também não é assim. É. Ah, eu vejo bem isso, cara. Tipo, tem aquela formulinha, aquela partezinha triste no segundo ponto de virada, sabe? Tem umas fórmulas que eles seguem, que, tipo, são as fórmulas que te fazem chorar pra você ganhar prêmio. E eu acho muito parecido, assim, tipo, eu fico incomodado em filme quando, tipo, eu consigo ver o final antes dele acontecer, sabe? E Sei, isso é isso é bem ruim comum. mesmo. Eu ia comentar, já que a gente tá falando de filme aí, que ia perguntar em relação à música, mas se você quer fazer algum complemento. Eu ia falar a mesma coisa, ia puxar a gente pra falar de música. Eu acho que música, talvez, diante disso, de tipo, a alegria não deve ser limitada. Eu acho que o que mais pega em música é quando, tipo, o cara é um babaca, o cara que faz a música, ou a banda é uma banda de babacas, e daí, tipo, mesmo que você pode até gostar da música, mas isso incomoda. E eu sinto isso, por exemplo, com o Yngwie Malmsteen. Ele é assim, tipo, eu nem sou tão fã dele musicalmente, assim, Você esclarece pra mim, por gentileza, e pros ouvintes que não conhecerem? quem é o Yngwie Malmsteen. Aham, eu não conheço, e imagino que talvez alguns ouvintes estejam comigo nessa. Ele é um guitarrista sueco, que se orgulha em ser, tipo, ele diz ser o mais rápido do mundo. Ele gosta de fazer coisas difíceis, coisas complicadas, e ele é um mala. Então, assim, tipo, uma vez eu vi um cantor que cantou bastante com ele, ele falava que, tipo, quando você trabalha com o Malmsteen, você tem que pensar que você não está trabalhando com o Malmsteen, você está trabalhando para o Malmsteen. E daí, se você faz isso, se você encara dessa forma, você fica menos bravo com tudo que acontece, tipo, faz sentido. Mas, por exemplo, você já ouviu falar do G3? Acho que não. G3 é um grupo um projeto do Joe Satriani, um guitarrista, que ele chama outros guitarristas para fazer shows juntos. Normalmente são 3 guitarristas, daí cada um faz o seu show e no final eles tocam um pouco juntos. E o Malmsteen chegou a fazer parte do G3 em uma turnê, e eu tava vendo shows assim, tipo ele tocando com o Steve Vai e o Joe Satriani, tipo os dois tocavam a música inteira e tal, normalmente o Malmsteen parecia que tipo quando não tinha solo para fazer, ele ficava com os braços para baixo, sabe? Tipo, ele só tocava nos solos, parecia tão babaca assim, do tipo, não, eu só faço solo, eu não toco base, sabe? Mas Sou bom assim, demais pra isso. bem por aí, essa é a atitude dele. Mas realmente não é alguém cuja discografia me tocou muito, eu não ouvi muitas vezes, eu conheço algumas músicas mais famosas, mas não tenho grande admiração por ele, mas provavelmente ele é o músico com mais fama de babaca do qual eu ouvi falar, assim. Então, nesse caso, é mais guilty do que pleasure. É, realmente eu quase não ouço ele. Eu acho que eu devo ter, tipo, um ou dois discos, assim, tipo, não faço muita questão mesmo. Cara, eu fiquei pensando bastante sobre o que eu ia colocar, assim, né, em relação à música. Fiquei pensando em questão, assim, de guilty pleasure, mas eu pensei, eu acho que, assim, não tem nenhuma banda que entrasse, né, nessa coisa
como a gente falou dos filmes, assim, né? Tipo, eu sei que é ruim e tal. Porque eu acho que não, cara. Acho que todas as bandas que eu gosto, sei lá, talvez como todo mundo, São é, boas. eu Só acho que, eu gosto de acho que são música boa. boas, assim. Sei lá, tipo, eu vi alguém falando esses dias alguma coisa assim, que, tipo, que o guilty pleasure da pessoa era, tipo, ouvir Queen, sabe? Eu acho que até dá pra Nossa, entender, cara. Você gostar de Queen, mas você se sentir um pouco de vergonha, assim, eu acho que até talvez dê pra entender. isso para mim parece realmente absurdo, porque, tipo, banda com Em mais que sentido? A qualidade do pessoa que o gostar ou Queen, a pessoa se sentir culpada? de se sentir Mas é que culpada. sei lá, Tipo, o talvez assim, que ele talvez o espera de sentido. menos, que ela conhece com mais qualidade que o Queen? Mas é aquela coisa, né? De tipo, você ouvir uma música, talvez que você ou prefira ouvir no quarto fechado, assim, que você não ouviria na rua, de repente, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido. Mas, e de repente me caiu a ficha, assim, cara, que é uma coisa que tá sempre na minha cabeça, na verdade. Sempre que eu ouço a banda, eu penso nisso. É uma banda que eu adoro, cara. É uma das bandas que eu mais gosto, na verdade. Hoje em dia, por conta disso, também eu fui ouvindo menos, assim. Deu uma enjoada até, porque eu ouvi demais, assim. Mas é o Queens of the Stone Age, cara. Eles têm um álbum chamado Songs for the Deaf, que eu acho que é uma dos melhores álbuns já feitos na história, assim. E é tipo seria um dos 5 álbuns que eu levaria para uma ilha deserta, sabe? Aquela brincadeira besta da ilha deserta, né? Como se você pudesse ouvir um álbum numa ilha deserta, né? Quem garante que vai ter eletricidade? Mas enfim, o Queens of the Stone Age, cara, eu acho uma banda excelente, curto pra caralho, só que o Josh Homme, uns anos atrás, teve a excelente ideia de meter o pé na cara de uma fotógrafa, né, enquanto ela tava fotografando o show, e não era uma fã que tava fotografando, era uma fotógrafa mesmo, ela tava lá trabalhando, cobrindo o show, Você escreveu sobre isso no e Delfos? escrevi, cara, fiquei Nossa, eu não indignadíssimo. lembrava dessa história, mas agora que Ele você foi falou, lá e ele chutou, cara. Ele bateu com o pé. Assim, o cara é enorme, né? O Josh Homme é grandão. E o cara foi lá e chutou a câmera da menina. E a câmera bateu na cara dela. E foi, cara, você vê o vídeo do negócio acontecendo, foi completamente sem nenhum motivo, cara. Nenhum motivo. O cara tava lá tocando e de repente ele achou que, tipo, cara, eu vou meter o pé na câmera aqui na cara dessa menina. Machucou um monte a menina, tipo. Depois ele até, um tempo depois, ele publicou um ou dois vídeos, assim, se desculpando e tal. Mas, cara, falando, né? Ainda falou, tipo, não sei o que passou pela minha cabeça e tal. Porra, sei lá, drogas, né? Porque qual que é a justificativa pro cara ir lá e meter o pé na cara da menina? Então, sempre que eu ouço, depois que isso aconteceu, sempre que eu ouço, eu fico um pouco com esse bagulho, assim, sabe? Tipo assim, porra, o cara é adoro a nojento. música e tal, mas me dá um mal-estar, assim, porque, tipo, eu fico lembrando dessa história. E outra banda que aconteceu um pouco disso também, não sei dizer se em maior ou menor medida, mas é uma banda francesa chamada Chaka Ponk. Quem não conhece, porra, vá atrás dessa banda, cara. É muito legal, eles têm uns shows ao vivo que são muito massa. Eles misturam vários estilos, cantam em inglês, em francês, espanhol. É uma mistureba, assim. Mas é um rockzão, assim, com influência de várias coisas. E eu conheço eles há bastante tempo, mas só recentemente eu descobri que eles gravaram um clipe, uma música, né? E tem um clipe também, com o Bertrand Cantat, o ex-vocalista do Noir Désir. Você já ouviu falar dessa banda, do Noir Désir? Era uma das maiores, talvez a maior banda de rock francesa na sua época, ali no começo dos anos 2000. E o vocalista, ele começou a ter um caso com uma atriz francesa e eles estavam num hotel um dia e o cara teve um ataque de ciúmes e espancou a mulher, cara. Espancou a mulher e matou ela. Ela morreu, Uau. acho que por causa de um coágulo no cérebro, sim. E ela era uma atriz extremamente famosa também. Ela era uma atriz fudidona e ele era tipo o rockstar da França. E o cara foi lá e meteu porrada na mulher, matou ela. E ele recebeu uma pena de 8 anos, cara. O que é 8 anos, né? E ele cumpriu 4 e foi libertado. E daí, cara, porra, isso foi em 2003, não sei se eu comentei. O assassinato aconteceu em 2003, ele ficou 4 anos preso. E depois, né, que ele saiu, anos depois que ele saiu, o Chaka Ponk gravou essa música com ele. E eu só descobri isso recentemente. Eu fiquei muito decepcionado, cara, porque eu acredito na reintegração de criminosos à sociedade, assim, mas eu acho que um cara que
espanca uma mulher até a morte, não acho que ele deveria sair tão cedo da cadeia. Muito menos que ele deveria aparecer num clipe musical. Eu acho isso, tipo, é absurdo, assim, cara. E eu fiquei bem chateado. Daí também é outra banda, assim, que eu tô ouvindo, daí eu fico lembrando, assim, mas eu não sei tanto qual que foi o texto também, sei lá, não sei se... As pessoas, né, falam muito dessa coisa de separar a obra do artista. Eu acredito até certo ponto nisso, mas outra parte minha não se sente muito feliz com isso daí, não, assim. Tipo, né, não vou parar de ouvir Queens of the Stone Age e não vou parar de ouvir Chaka Ponk, assim, que são bandas que eu curto muito. Mas que dá um nozinho no estômago, com certeza dá. E pior que o Noir Désir era uma boa banda também, eles tinham excelentes músicas. Acaba sendo a história que a gente conversou bastante da Rowling, né? Tipo, não quero dar dinheiro pra esse babaca. Exatamente, nessa mesma toada, assim. E até fico pensando como é que as pessoas se sentem, né? Quem é fãzaço mesmo de Harry Potter, assim, vendo a J.K. Rowling falando as bobagens que ela fala, assim, cara, que tem gente que é apaixonadíssima, né, cara, por Harry Potter. Como é que essas pessoas se sentem, né? Qual que é a relação delas em ver, tipo, às vezes, de repente, né, cresceram junto com o Harry Potter e tal, lendo os livros, vendo os filmes, e ter que lidar com um negócio desse. É difícil separar, né? Eu acho que eu já vi O todos que os que você faz? Você casos, deixa de... assim, tipo, desde gente que gosta da... que separa a obra, gente que, tipo, deixou de gostar de Harry Potter, ou gente que concorda com ela. Então acho que Exatamente, pessoas são muito plurais, vai né? de, Em geral. vai de cada um, né? Eu, sei lá, talvez gostasse de ter a força, assim, pra sabotar mais, assim, sabe? Não vou, não concordo e não vou ouvir mais Queens of the Stone Age, não vou dar nenhuma visualização, entre aspas, né? No Spotify ali ou no YouTube e tal, porque eu não concordo com isso, mas não posso falar que eu vou fazer isso porque é mentira, né? Mas gostaria, cara, de ser mais firme, assim, honestamente. Mas vai de cada um. Para não acabar nesse tema tão triste assim, vamos pensar em algumas menções e recomendações. O que é que você anda jogando, assistindo, brincando, recomendando? O que você quer falar para os nossos estilosos ouvintes? Eu ando trabalhando, cara. Eu tô jogando o jogo do capitalismo agora, trabalhando aí das 8 da manhã até 11 da noite, meia-noite. Você acha que Mas você fora consegue isso, né, vencer esse jogo? não consigo, cara. Eu acho que a única forma Parece de vencer impossível, né? o jogo do capitalismo é você saindo dele, cara. Você não vence esse jogo. Você vence quando você consegue sair, sei lá, e plantar sua própria comida numa fazenda no interior de Minas Gerais, sem precisar ficar sacrificando 80% do seu tempo e da sua saúde ali só para ter dinheiro no final do mês e um teto em cima da nossa cabeça. Mas era para falar sobre coisas felizes, né? E eu tô transformando num negócio mais triste ainda. Cara, tô jogando Baldur's Gate, né? Sobre o qual eu já falei muito. E por enquanto é isso em questão de games. Agora, um filme que eu assisti esse final de semana que eu queria muito recomendar é A Substância. Ele saiu, acho que faz talvez, não sei, um mês no cinema, mas ele já chegou nos streamings. Ele tá numa plataforma Nossa, já? chamada Mubi. Que Ele rápido. chegou no Mubi, cara. Quem não conhece, o Mubi é uma plataforma que, cara, todos os filmes mais doidos, assim, independentes, ou clássicos, ou filmes que você não encontra em lugar nenhum, assim, que estão completamente fora do radar, do circuito, assim, mais pop. Tem filmes, cara, de todos os países possíveis. É muito legal, assim. Filmes alternativos e, enfim, é bom pra dar uma equilibrada, assim, uma compensada em tudo que aparece na Amazon, HBO, Netflix e tal. Esse E filme tem o resenha no a Delphos, sub, para quem se interessar em ler minha opinião a tem, respeito. tem, eu li a resenha no Delphos e eu fiquei bem interessado, cara, especialmente sobre o que você falou em relação ao terceiro ato do filme, e que eu vi outras pessoas falando também.
E eu fui pensando assim, cara, será que eu vou gostar ou não vou gostar desse terceiro ato do filme? E eu gostei, cara. Eu achei o Olha, filme incrível. Fazer um breve resumo aqui, para quem se interessar possa. É um pouco difícil de descrever o filme, mas basicamente ele fala de uma atriz que tá em uma certa decadência profissional, ela tá envelhecendo, talvez ali nos seus 60 anos, e ela o tá problema em é que ela é conflito, né, com o de fato memória muito de... feia, né? Exatamente. E ela consegue ali acesso a uma substância que cria uma nova versão dela, uma versão mais jovem dela. Seria assim, a melhor versão dela e uma versão jovem. Só que o que isso faz é criar um segundo corpo. Ela faz uma espécie de mitose ali. E só que, porém, a consciência dela deve ficar 7 dias no corpo original da Demi Moore e outros 7 dias no corpo jovem. E ela tem que ficar saltando. A cada 7 dias, ela vai para um corpo e vai para o outro. E de início, elas dividem, é a mesma consciência, mas à medida que o tempo vai passando, cada vez que ela vai para o corpo jovem, ela tá com uma outra personalidade, como se a personalidade dela fosse aos poucos se dividindo. Então a atriz jovem ali, ela começa a entrar em conflito com a atriz mais velha, só que elas nunca podem ter controle sobre a vida ao mesmo tempo, né? Porque cada uma tem poder sobre o que está fazendo ali de uma vez, né? A cada semana é uma que tem o controle. E isso cria situações muito legais. O filme começa como um suspense, ele vai escalonando, escalonando, e ele termina como um terrorzaço, assim, tipo. Não sei se sabe de falar com um terror, ele é um pouco terror, mas o que eu gostei muito nele é que é uma sátira, né, cara? Ele é uma crítica muito ácida, assim, e bastante violenta também. Ele acaba indo muito para um lado do Cronenberg, né, no final do filme, assim, eu vi fortes influências do Cronenberg, e acho que o filme vai além, cara. Ele pega o que o Cronenberg fez em filmes como A Mosca e fala, não, dá pra ir mais, dá pra tornar mais bizarro. E eu achei isso muito legal, cara. E a estética do filme é maravilhosa também, a fotografia é demais. Acho que o assunto que ele traz para discussão é muito relevante, cara, sobre beleza, sobre especialmente para mulheres, né, cara? Quantas mulheres dependem, especialmente atrizes ou quem depende da imagem, né? O quanto elas dependem de certa forma, da sua juventude ali para se manterem, porque quem domina a indústria muitas vezes são homens, e são homens que querem uma menininha jovem, bonitinha, com a bunda firminha ali apresentando o programa. Eu achei muito legal, cara. E pra mim é um dos melhores filmes do ano, assim. Eu achei excelente mesmo. Quero inclusive reassisti-lo em breve. E você, Corrales, o que você anda jogando? Quais são as suas indicações, menções e recomendações? Eu joguei esses dias o Redacted. Você sabe qual jogo é? É um jogo da turma que fez o Calypso Protocol? Callisto Protocol. Callisto Protocol? Isso. Que eu Sei. considero um dos melhores jogos dessa geração, mas que foi um fracasso crítico e comercial. E daí eles resolveram fazer, tipo, o que todo mundo faz, que é um roguelike de baixo orçamento. Então Ah, eu sei qual que é esse jogo. é basicamente um eu também quero meu Hades. Sei lá, é divertido, é divertido. Eu coloquei mais tempo nele do que eu pretendia colocar, não. Eu não vou terminar. É aquele história, tipo, é o que eu não quero dos meus games, sabe? Tipo, um jogo que te faz voltar para o começo toda vez que você morre, porque é um roguelite. E ele te recompensa com o tempo, né? Quanto mais você joga, mais fácil ele vai ficando. E isso simplesmente é algo que não pega mais para mim. Aí hoje eu comecei a jogar o Mario and Luigi Brothership, que é um RPG da turma do Mario, estrelado pelo Mario e Luigi, e eu tenho gostado muito desses RPGs que a Nintendo tem feito, porque eu acho que ela consegue fazer de forma que ainda parece os jogos de plataforma do Mario, sabe? Você ainda pula, você ainda bate a cabeça nos pontos de interrogação. Eu tenho gostado disso. Eu acho que, embora eu ainda prefira um jogo de plataforma do Mario, né? E o Switch está muito mais bem servido de RPGs do Mario do que de plataforma, por incrível que pareça. Mas eu acho legal a adaptação, a forma como o Mario transita entre os gêneros diferentes, assim. Ele realmente é um encanador multitarefa. Com isso, acho Massa, que então.
Estão aí as nossas menções e recomendações do episódio. Quero agradecer a todo mundo que nos ouviu. Por favor, nos acompanhe nas redes sociais. Vocês encontram a gente no... Me corrija se eu estiver errado, Corrales, no @ludologiacast, no Isso. Instagram. Falei certo? É isso aí, né? Sim, isso E aí. vocês também me encontram no Instagram como @JohanBarks ou @antropogamer_oficial. E muito Se vocês obrigado por quiserem. nos escutarem. E você, por favor, Corrales, agora fale sobre as suas redes. Bom, quem quiser me seguir pode me encontrar como DelphosNetBR no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, e tem uma página no Facebook também. Talvez tenha outras redes aí onde eu sou menos ativo, mas fique à vontade para mandar mensagens, comentar, sugerir temas para futuros episódios e vamos que vamos. Acho que é bom só reforçar aqui, né, que vocês também podem ler o que a gente escreve sobre joguinhos. No meu caso, vocês podem ler os textos no antropogamer.com.br e os textos do Corrales no delphos.net.br, certo? Certo. E a gente não fala necessariamente só de joguinhos, eu falo bastante de cinema também. Às vezes Sim, até com de certeza. música, assim, quando tem alguma coisa para dizer, mas realmente eu tenho focado mais nos games ultimamente. A minha proposta é mirar nos jogos e coisas relacionadas, assim, um pouco de livros e tal, mas sempre girando em torno dos games. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Até o próximo.